Opa, vamos lá. No Facebook ela acabou caindo. Vamos aqui. Eita, Pedro. Aqui, parece que entramos. Hoje a gente teve um outro programa de um pessoal amigo nosso. Deixa eu ver se ela está online aqui. Pessoal, dá retorno aí, porque eu tive um probleminha na configuração. Então, eu acredito que o público nosso hoje vai ser um pouco menor do que o normal. Aí está ao vivo aqui, só que o intuito, é claro, é conversar com o senhor. E aí isso aqui vai ficar gravado para a posteridade, o que é mais interessante. O senhor, como eu, não faz isso aqui para ganhar público. A gente tem, como é que se diz, um propósito, e utilizamos a ferramenta para fazer com que esse propósito possa ser irradiado, né, possa ser transmitido. Então, depois acaba ficando para a posteridade aí. Eu peço desculpa por não ser um dia comum de live, mas como eu estou num projeto correndo o país todo, suave, cara. Foi o jeito que eu consegui encaixar na minha agenda. Agradeço de antemão a sua disponibilidade e generosidade de uma sexta-feira à noite, onde poderia estar fazendo qualquer outra coisa melhor do que falar comigo, está aqui no meu canal para tratar desse tema. Então, porra, do caralho você está aqui. Vou pedir para o senhor se apresentar para aqueles que cometam a heresia de não o conhecer, que é um dos grandes expoentes do pensamento de direita do Brasil, aí, um gigante. Eu acabei de falar para o senhor que eu acho espetacular a sua forma de externar seu pensamento, e justamente o seu pensamento, gosto muito. E, enfim, vou pedir para o senhor se apresentar e depois eu continuo, que eu tenho alguns recados para te passar do meu pessoal do lado de cá. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Alessandro Loyola aqui, pessoal. Eu não me acho nada, cara. Eu acho que eu sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Então, para quem não me conhece ainda, eu provavelmente sou uma das pessoas mais chatas e rabugentas que você vai conhecer na sua vida. Escritor, e por acaso eu sou médico e publico umas bobagens nas redes sociais aí, metendo pau nas coisas que eu não gosto, porque esses dias eu estava vendo um vídeo com a minha esposa, na verdade foi hoje, que 2 veteranos, Polon, da Segunda Guerra Mundial foram comemorar os 75 anos do desembarque na Normandia, um velhinho de 94 e um cara de 97. E os caras foram lá e saltaram de paraquedas, amigo. Olô. Ou seja, eu devo ter nascido na época errada. Porque eu vejo esse pessoal aí, esses soy boys, o cara não toma leite se tiver lactose, já viu? Gente do exército que diminui o contingente de atendimento com medo de pegar Covid. Eu fico pensando, se o pessoal do exército for para o campo de batalha e alguém espirrar, eles saem correndo? Doutor, quando eu vi os generais cumprimentando o presidente com o cotovelinho, eu falei, meu amigo, quando o exército inimigo vê uma cena dessa, deve rir a litros. Pensa, um menino de 18, 19 anos de idade, desembarcando lá na praia da Normandia, bala para todo lado, campo minado, cerca, canhão em cima do negócio, o cara com uma lata de leite condensado, um fuzil e 2 cartuchos de munição, e o cara pulou na água, com água na altura da cintura, e vamos embora, vamos invadir, vamos libertar isso aqui. E você tá com medo de dar a mãozinha? Pelo amor de Jesus Cristo, rapaz. É de lascar, né? Então, eu falo que eu sou rabugento porque eu nasci na época errada, rapaz. Eu não sou desse período aqui, não é possível. Graças ao bom Deus, o senhor é um consolo para a minha vida, porque antes de eu conhecer a beleza da internet, eu achava que eu era o único maluco do mundo que pensava desse jeito. Aí o bom da internet é que a gente vê que tem mais maluco igual a gente. Às vezes até um pouco mais maluco, né? Exatamente. Eu costumo... Uma das coisas que eu acho que são mais libertadoras, Colom, é você entender... Tem um livro que eu acho fantástico, que é Meditações, de Marco Aurélio. É um livro fantástico, fantástico. É o estoicismo levado ao limite dele. É você entender o tanto que isso tudo aqui é transitório e que esses apegos que a gente tem, você é livre para escolher o seu apego.
Mas, pelo amor de Deus, escolha um apego que tenha um senso de propósito mais elevado. Né? Apego a dinheiro, apego a título, apego... Isso é tudo uma bobagem danada. O caixão da gente só tem uma gaveta e não vai nenhum título seu lá dentro, vai só sua carne. Não vai mais nada. Não vai casa, não vai diploma, não vai mestrado que você pagou para alguém escrever para você, não vai nada disso aí. Né? Vai só a sua carne. Então, tem apegos a esse mundo com coisas mais elevadas. Eu topo até morar na rua, rapaz. Eu não ligo de ser médico, eu não ligo de ter casa. Minha mudança inteira cabe dentro de um carro. E eu tenho um Fiat, certo? Eu não tenho um caminhão caçamba. Tudo que eu tenho cabe dentro de um carro. Eu não tenho nenhum tapete. Tenha apego a propósitos mais elevados. O meu apego é me aproximar o máximo possível da verdade e fazer o que é bom e correto. Me assusta muito o fato de a gente estar vivendo num mundo em que você buscar fazer o que é bom e correto te transforme de alguma maneira em um gigante. Esse é o básico, pelo amor do sangue de Jesus Cristo. Isso é o básico. Você procurar ser uma pessoa boa, fazer as coisas que são boas e corretas, ajudar outras pessoas boas. Isso é o simples. E aí, quando você começa a expor isso de uma certa maneira, você leva pedras de algum lado, mas, curiosamente, você descobre pessoas, por exemplo, do movimento pró-armas que pensam como você. Cara, é uma honra ouvir isso de um cara que eu admiro, sabe? Pô, puta que pariu, valeu, obrigado pela gentileza. E como o senhor mesmo falou, eu não tenho pena nem de mim, não vou ter de ninguém. Vou pedir que, na nossa live, o primeiro bate-papo, a gente possa, no futuro próximo, construir uma relação de amizade, para o dia que eu estiver fazendo merda ou pisando na bola, você seja o primeiro que dá uma pisada na costela, sabe? Porque é importante, às vezes a gente não perdeu o propósito, tem alguém para falar, ô, babaca, você está fazendo merda, presta atenção. E o senhor tem um juízo, assim, uma compreensão da realidade das coisas que, infelizmente, nos dias de hoje tem se tornado cada vez mais ímpar. Eu não sei se o senhor conhece a Bruna Torlai, eu sempre comento dela quando eu estou conversando com alguém, é uma filósofa brasileira que ela estuda muito e propaga o estoicismo, né? E caso o senhor não a conheça, já recomendo e digo, vai gostar muito de conhecê-la. É uma menina muito nova, mas um prodígio de uma inteligência ímpar, é um espetáculo. É igual, como eu disse para o senhor, igual quando eu vejo o senhor e me delicio com a surra que o senhor dá nos paranoicos aí, por conta dessa loucura toda que a gente está vivendo, ela faz a mesma coisa, só que tratando da filosofia, do pensamento filosófico, é genial. Opa, dica mais que anotada. Provavelmente o que precipitou essa nossa live foi o fato de eu ter dito que o presidente Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral quando disse, durante os discursos de campanha, que ele iria... Até me falaram assim, você está esperando que o Bolsonaro te dê arma? Então, amigo, se eu quiser que alguém me dê alguma coisa, eu quero que minha esposa me dê. E não vai ser uma arma, não. Certo? Então, para com essa merda aí. Eu não estou esperando homem nenhum me dar porra nenhuma, não. O lance eu esperava que ele tirasse, porque, como o Reagan falou, né? O Estado não tem a solução, porque o Estado é o problema. Exato. Eu esperava que ele, como presidente, tirasse o Estado como um obstáculo daquilo que me impedia de exercer o direito de defender minha própria vida. Exato. Existe até, você dos pró-armas, aí você certamente sabe que tem um ditado corrigido que diz que Deus fez as pessoas parecidas. Samuel Colt as tornou iguais. Exatamente. Então a pólvora, né? O grande lance foi a pólvora. Os chineses inventaram a pólvora e colocaram a pólvora para poder usar como fogos de artifício. Os ingleses pegaram a pólvora, enfiaram no canhão e meteram duas guerras do ópio goela abaixo dos chineses. Ou seja, a pólvora. Você tem alguma coisa que vai transformar a gente em argumentadores que não vão partir para a violência? É eu saber que você está com uma 9mm de porte não velado e você olhar para mim e ver uma carabina Rossi 357 na bandoleira. No exato momento em que nós dois vemos isso um no outro, a gente está disposto a dialogar, não está? Com certeza. Se a gente for partir para a ignorância,
Isso é uma merda. A gente volta à barbárie. A questão é a seguinte, esse cenário justamente é o que dá estabilidade social, e desarmando o povo, você deixa todo mundo, transforma todo mundo em bárbaro, porra. É simples assim, é uma conta muito simples de fazer. Eu sou de uma região, eu nasci na fronteira com o Paraguai, e lá todo mundo tinha arma, porra, todo mundo, sem exceção. E ninguém brigava em boteco, ninguém gritava no trânsito. E quando eu vinha passar férias no interior de São Paulo, eu me surpreendia como o pessoal era folgado, cara, porque ninguém tinha arma. Então o pessoal gritava e xingava e dava com a mão e arrumava confusão. Eu falava, gente, isso onde eu moro não tem, porque tá todo mundo armado. E outra coisa que as pessoas têm que entender, o direito à vida e a defesa dessa vida não é a Constituição que vai te dar. Isso é um direito natural. Isso Locke. É dado por Deus. John Locke. Então, exatamente. O Estado só vem nos atrapalhar na obtenção desse direito. Eu quero aproveitar, doutor, fazer dar um recado. Nós temos um amigo, o Tiago, do canal Diário do Atirador, que ele é atleta do tiro. Eu falei da live, eu estava numa outra live antes de vir para essa com ele, e aí ele também me admira muito, pediu para agradecer pelo trabalho, e diz que quando o seu CR chegar, se o senhor quiser ter acesso aos cursos que ele dá, que são excelentes, ele está de portas abertas aí, vai lhe dar um voucher de curso para o senhor ficar expert na mira, tão afiado quanto é nos argumentos. Eu dei entrada no meu CR, já tem um tempo já, levou meses para poder sair o CR. Quando finalmente saiu, eu tive que preencher mais papéis para poder conseguir um CR do que talvez para poder conseguir doar um rim. Uhum. Eu acho que se eu anunciasse que eu quero doar uma córnea, você vê que minhas córneas, você está vendo o tamanho do óculos aqui, minhas córneas não prestam muito, não. Mas se eu quisesse doar uma córnea, doar um rim, eu tinha feito isso com menos burocracia. Sim. Né? A Central Brasileira de Transplantes de Órgão provavelmente teria cuidado desses papéis todos sem eu gastar um tostão. Ou seja, para eu acabar com a minha vida, o Estado me ajuda, não ajuda? A gente tem, o quê? Em torno de 40 mil assassinatos no Brasil por ano, agora com Bolsonaro. A gente tem em torno de 40 mil mortes por acidentes automobilísticos por ano no Brasil. É quase a mesma coisa. Sim. Né? Morre quase o mesmo tanto de pessoas assassinadas de motivos diversos, quanto morre pessoas de acidente automobilístico. Eu consigo tirar uma carteira de motorista e comprar um carro com menos burocracia, mais rápido e preenchendo menos papéis do que para comprar uma arma. Com certeza, com certeza. Não faz sentido. E depois disso tudo, é como se você tivesse que fazer 6 meses de curso para tirar a sua carta, e depois você ainda tem que pedir autorização do Exército para você poder conseguir comprar a arma. E depois que você compra, você ainda tem que pedir autorização. Eu vi. Eu vi. Depois você ainda tem que pedir autorização para poder ir buscar a arma. É completamente sem sentido isso aí. Então eu consegui o CR, fui lá por meio do CR, comprei a arma na loja, e agora eu estou aguardando chegar o tal do CRAF. Isso. Calma, calma. Está só começando. Calma que está só começando. Eu vou mandar um abraço para o Eduardo Bolsonaro aí, que é baita de um cara, eu acho ele muito gente boa, esteve com a gente lá no 927, agradeço a gentileza, Eduardo, mas eu vou te contar a minha saga primeiro, doutor, e depois eu comento o que o senhor falou. O CAC no Brasil, ele é, antes de tudo, um monge zen budista. Ele tem que ter a paciência de uma tartaruga andando na pradaria africana, sabe? A coisa é de lascar, a coisa é de lascar mesmo. O meu CR, ele demorou quase que 2 anos para sair. Quando eu fui comprar o meu armamento, eu sofri uma limitação que todos os atletas sofriam à época, que era poder comprar só 4 armas por conta de uma coisa que inventaram chamada ranking, que te obrigava a se inscrever em uma cacetada de federações, confederações e outras zonas aí que o senhor imaginar, nos obrigava a participar de competições. Eu sou um cara que não quer competir no tiro, eu atiro só porque eu gosto de ter arma, eu gosto de ir lá com a minha família e fazer o tiro recreativo, que a gente fala. Então, para mim, foi bem complicado. E quando eu comprei minhas armas,
eu queria uma Glock G19, calibre 9mm. Só que o meu nível não permitia, e ainda que ele permitisse, eu teria que fazer uma importação dessa arma e aguardar mais 2 ou 3 anos. E aí, para obter a minha arma, eu demorei só 2 anos e meio. Só que não para por aí. Depois, para poder pedir autorização para comprar munição, eu demorei mais alguns meses, e depois a autorização para eu poder transportar essa arma até o stand, eu demorei mais alguns meses. Para resumir, eu fui dar o primeiro disparo próximo do 3º ano do começo desse martírio. Então, para o senhor que está chegando nesse mundo de doido agora, que o CAC é, antes de tudo, um sobrevivente, o senhor ainda vai passar pelo pedido de GT, que é a guia de tráfego, para poder transportar a arma. Não, calma, atropelei, tem coisa antes. O senhor conseguiu o CE, o senhor vai ter que pedir uma autorização para comprar uma arma. Isso já é um absurdo. É como se o senhor tirasse uma CNH e tivesse que pedir autorização para comprar um carro. Mas não basta pedir autorização para comprar o carro, você vai ter que especificar o ano, o modelo e a loja que o senhor vai comprar esse carro. Aí o senhor vai comprar o carro e teve autorização do Estado para comprar o carro. Quando o senhor comprar esse carro, o senhor não vai poder pegar o carro, o senhor vai pegar a nota fiscal do carro. E em posse da nota fiscal do carro, o senhor vai começar mais um processo dentro do Exército, que é o apostilamento da sua arma e a emissão do CRAF, que é o documento do registro da arma, né? Certificado de registro de arma de fogo. E isso também demora um outro tanto. Mas aí o senhor pergunta, bom, então eu vou poder atirar? É claro que não, nós estamos no Brasil, o senhor não vai poder atirar ainda não, o senhor vai ter que pedir uma autorização de guia de trânsito, a GT, para poder transportar essa arma e efetuar o seu treino. Agora não precisa mais de autorização para comprar munição, mas na minha época você teria que pedir ainda uma autorização para comprar munição, para daí sim efetuar os seus primeiros disparos. É um verdadeiro martírio, mas essa aí é a parte boa, tem ainda a parte ruim, que é o seguinte, o senhor precisa conseguir o agendamento no Exército. É isso mesmo que o senhor ouviu. Qualquer outro órgão público em que nós vamos até ele, eu simplesmente chego lá com os documentos, entrego para um indivíduo, ele bate um carimbo de protocolo, eu me despeço de forma cortês e volto para minha casa. Mas no Exército não é assim, afinal de contas, é um sistema muito mais organizado, não é verdade? O Exército, o que ele faz, doutor? Você tem que agendar o protocolo. E aí, para você conseguir agendar o protocolo, é outra luta, porque as vagas são infinitamente insuficientes à demanda. Então, para cada pessoa que conseguiu o agendamento, mais de 100 pessoas ficam à margem desse agendamento e sequer conseguem dar entrada no protocolo. Eu costumo fazer um paralelo, que é o seguinte, se o SFPC, que é o órgão controlador, fosse uma UTI, ele fala assim, olha, entraram 8 pacientes, conseguimos tratar 6, morreram 2, nós estamos com um aproveitamento muito bom, olha como somos eficientes. Só que lá na porta, 1000 pessoas estão tentando entrar nessa UTI e estão morrendo. E isso é uma coisa que eu tenho pedido em todas as reuniões que eu vou, a SFPC, ou as reuniões que eu falo com as pessoas que podem tratar desse assunto, que pelo menos se extinga o protocolo. Aí a resposta que vai vindo do lado de lá é, mas aí o sistema vai entrar em colapso. Sim, vai, a ideia é essa. Porque o sistema entrando em colapso vai nos mostrar a realidade do sistema. Qual é o problema, porque ele não funciona e por que ele não funciona. Porque aí nós teremos uma noção real e atual da verdadeira demanda. Então, a gente entrou 2 milhões de pedidos, faz de conta. E aí o troço não vai conseguir rodar esses 2 milhões de pedidos. A gente vai poder, pelo menos, falar, bom, então, o que falta? Nós temos que aumentar o efetivo, modernizar o sistema, atualizar o processo. Então, tudo começa com uma análise de cenário que é falsa. Por quê? Porque nós não temos sequer a possibilidade de aferir a demanda. Então, eu recomendo ao senhor que já compre o seu estoque de maracujina, comece a fazer o yoga ou algo assim, porque o atirador no Brasil é, antes de tudo, um resiliente, né? O que sobrou de uma sanha desarmamentista. Mas eu vou colher suas impressões e depois eu digo por que a coisa está bem melhor do que estava.
Tá. Eu discordo absolutamente de você que o atirador no Brasil é um ser resiliente. Eu considero que o cidadão no Brasil, a presunção de inocência para o cidadão de bem no Brasil, ela foi jogada num monte de bosta. Porque o cidadão de bem no Brasil, ele é, antes de tudo, um criminoso do ponto de vista do Estado. É Sim. assim que o Estado nos trata. Sim. Né? O criminoso é a vítima e o cidadão de bem fica no lugar do criminoso. Em 2003, teve o referendo lá, 2005, perdão, 23 de outubro de 2005, teve o referendo das armas lá, onde 63% da população votou a favor da maior facilidade para aquisição de armas de fogo. O que o governo fez na época? Aquele governo maldito, maluco petismo, aquele socialismo fabiano que a gente tinha aqui, pegou a vontade popular e cagou em cima. Né? Votamos num presidente para que ele facilitasse o acesso às armas. As pessoas podem até vir com essa conversinha furada para cima de mim agora, esse papo mole, dizendo que nós votamos nele por causa dos ideais conservadores. Né? Teu cu não foi, a gente votou por causa de segurança pública e para evitar que aquela desgraça do PT voltasse para o poder. Aquele PT é pior do que o nazismo. Qualquer pessoa que se identifique como petista e socialista devia estar na cadeia, porque eles se identificam com regimes criminosos que mataram dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então foi para evitar que essa gangue voltasse para Brasília que Bolsonaro recebeu parte dos votos dele. E a outra parte dos votos veio com a questão da segurança pública, porque era um absurdo você ter no Brasil uma quantidade de gente morrendo maior do que na guerra da Síria. É absurdo. É absurdo. Isso não existe. Né? A questão da pauta conservadora, amigo, isso veio bem depois. Bem depois. O movimento direitista no Brasil, ele vem desde as manifestações de rua de 2013. Então, isso é anterior ao presidente. A eleição do Bolsonaro foi um sintoma desse movimento de indignação que foi crescendo até que atingiu um nível crítico e extrapolou em movimentos de rua, então, com a eleição dele, porque ele era a personificação desses desejos que a gente tinha. Infelizmente, eu não vi o PT ser chutado para a área da criminalidade, apesar dos esforços que eu vejo do Eduardo Bolsonaro no sentido de criminalizar o socialismo e o comunismo no Brasil. Parabéns para ele por isso, mas quando você faz o que você deve, eu não te dou os parabéns, não. Eu não espero que ninguém me dê os parabéns por eu fazer o que eu estou devendo, então também não dou parabéns para ninguém porque está cumprindo com o próprio dever, não. Quando você anda uma milha a mais, aí talvez eu pense em te dar os parabéns, mas fora isso aí, não. E a outra coisa que aconteceu é a facilidade para você poder comprar armas. Bicho, eu trabalho em umas quebradas, Polão. Sabe quebrada? Sei. Quebrada. De ter você ir lá atender uma menina que está fazendo o aborto em casa, ela já começou a fazer a porcaria do aborto em casa, já está sangrando, e você tem que chamar o SAMU para poder levar ela correndo para ela não morrer de hemorragia, porque ela fez o aborto usando um cabide de arame. Sim, senhor. Porque o marido dela está preso, e o filho não é do marido. E se o marido preso descobrir que ela fez aquilo, que ela teve um filho com outro, ele manda matar ela e o outro. Então ela tem que provocar o aborto sem que o marido que está preso fique sabendo. Então as quebradas bem braba. Para você poder subir no morro, eu tinha que pedir autorização do dono da biqueira. Você tem ideia de quantas vezes eu já recebi como oferta, por meus bons serviços prestados, a possibilidade de comprar um 38 raspadinho? A última oferta que eu recebi, não, doutor, tá aqui, é só precisar municiado. 3 oitinhos, 600 prata. Uhum. Sabe qual é o nível de burocracia que eu tenho para poder comprar uma merda dessa? É. Não, Você sabe o nível de trânsito que eu tenho que emitir para poder meter essa merda no carro e vir para casa? Agora, se você tenta fazer as coisas dentro da lei, o Estado te trata igual um criminoso. Exatamente. Ele coloca todos os obstáculos possíveis, parece que ele quer que você vá para a criminalidade. Eu queria saber se o pessoal que está lá no Morro do Rio, impedindo que a criança vá para a escola, impedindo que o cara faça uma entrega de gás, impedindo que o cidadão assine uma TV a cabo lá com muito custo, ele conseguiu assinar, quer dar aquilo de presente para a família, mas ele pode pagar uma graninha para a milícia. Eu quero saber se esse cara da milícia, ou se esse dono da boca no morro, teve que fazer algum crafe para poder desfilar na caminhonete dele com a R15 pendurado pela janela. Exatamente.
É isso que é revoltante. E tem outro dado interessante. O nosso procedimento é extremamente caro. Eu, para comprar minha arma, a arma que eu queria, a pistola, que é uma G2C, né, uma Glock, só deixa eu ver isso aqui. Cria uma lista, fale sobre irregularidades cabíveis do processo, alguma ação. Exemplo, demora mais que 90 dias para conceder esse aircraft. Pode passar nos grupos de WhatsApp. Beleza. Depois eu dou uma olhada nisso aqui, tá? E eu tenho passado para vocês em vídeo. Então, depois a gente trata disso. Não vamos fugir do tema aqui, que é os desafios para você ter uma arma legal no Brasil. E o obstáculo, primeiramente, é financeiro. Hoje, para cada arma que a gente compra no Brasil, nós pagamos 3 armas para o Estado, tá? E essa é uma pauta também que eu espero que o presidente olhe, que é a redução do IPI, porque parte da estratégia desarmamentista foi a sobretaxa. Eu, quando fui comprar a minha arma, eu tive que comprar várias armas. Por quê? Várias armas de mentirinha. Por quê? Na época, o único clube que me tinha acessível, a joia para entrar no clube era quase 10 mil reais. Aí eu paguei mais alguns mil reais para serviço de despachante. Deu tudo de burocracia em torno de 13 mil reais. A arma eu paguei 7,5. Então, 13 com 7,5 dá 20,5, né? Sendo que eu moro na fronteira do Paraguai e com o dólar à época eu compraria a mesma arma no Paraguai, no calibre que eu quisesse, a algo em torno de 5 mil reais, de 3,5 a 5 mil reais. E a questão não é só essa. Isso que o senhor falou é muito emblemático. O brasileiro, ele é tratado como criminoso e a presunção de inocência no Brasil só vale para o Lula. A presunção de inocência no Brasil só vale para o Lula. E por quê? Porque nós temos uma lógica inversa, muito perversa, que é tratar o cidadão de bem como bandido, ao ponto de exigir que, para você poder tirar o CR, você não tenha sequer nenhum inquérito. Então, vamos supor, se eu pegar e fizer uma notícia falsa de crime, dizendo que o senhor me xingou, tá? E instaura-se um inquérito de injúria, tá? O senhor não tira mais CR, até isso ser resolvido. Isso é um grandíssimo absurdo, porque acabou-se a presunção de inocência. Isso consta no Estatuto de Desarmamento. O grande erro é a gente tentar focar só no Estatuto de Desarmamento como o grande vilão, quando, na verdade, a estrutura desarmamentista do Brasil remonta à década de 30. E o que aconteceu na década de 30? Getúlio Vargas usurpou o sistema constitucional vigente, e os brasileiros se levantaram contra ele. É a data que a gente celebra hoje no 9/7, né, a revolta constitucionalista, por isso que a Revolução Constitucionalista. Por isso que nós fizemos 9/7 uma passeata em Brasília, um ato político, que reunimos 5.500 atiradores numa quinta-feira, com o Covid, com tudo aquela bagunça toda, e o senhor sabe, num movimento muito bem organizado, foi uma manifestação muito bonita, é a primeira manifestação exclusivamente com pedido de acesso às armas e pela liberdade. Todo 9/7 agora a gente vai fazer isso e decidir um dia nacional de luta pelo direito de acesso às armas. Pois, por que 9/7? Porque Getúlio Vargas começou a desarmar a população de forma suntuosa e, mais que isso, instituiu o chamado R-105, que proibia as pessoas e as forças públicas estaduais de obterem armas de calibres efetivos. E aí a gente só podia ter calibres anêmicos. Até pouco tempo atrás, a polícia só tinha acesso a 38, 32, e o cidadão também. Isso se agravou à medida que, na década de 70, começaram as ideologias desarmamentistas a serem fomentadas pelo capital internacional e pelas organizações internacionais, né? Acabou desaguando numa excrescência chamada Sinarme, que foi inventada pelo Fernando Henrique Cardoso em 1997. Essa excrescência chamada Sinarme, e aí o senhor vai ver uma coisa mais absurda ainda, jogou na ilegalidade milhares de brasileiros, porque exigiu um cadastro único de armas que eram lícitas. Então, eu comprei uma arma, está registrada, está tudo bonitinho, só que o governo exigiu que eu recadastrasse essa arma, senão eu sou um bandido. Mas a situação fica ainda pior. É lógico, o Sinarme foi negociado, porque o Fernando Henrique, à época, queria um posicionamento na ONU, o senhor deve lembrar dessa conversa lá, e uma das moedas de troca, em 2003, foi o famigerado Estatuto de Desarmamento. E o mais interessante é o seguinte, uma das maiores mentiras que eu escuto até hoje é que o brasileiro não tem uma cultura armamentista. No entanto, o Estatuto do Desarmamento, ele teve que ser comprado com dinheiro do mensalão, porque ele não seria aprovado, em hipótese alguma. Foi comprado
há suspeitas até que não teve quórum, não teve votos suficientes para ser aprovado e que foi fraudada a ata, e depois a gente está levantando isso aí para ver o que pode ser feito, mas, enfim, passou. E, em 2005, criou-se, veio o referendo, onde nós dissemos que não queríamos a proibição. E, desde lá, várias tentativas de se alterar essa realidade nefasta e genocida, afinal de contas, tirar do cidadão de bem o direito de se defender, é uma espécie de genocídio, é uma falta de respeito monstruosa, é tratar o cidadão como escravo, afinal de contas, os únicos indivíduos que sofreram restrição de acesso às armas foram os escravos. E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque controle de armas é uma norma absurda, não tem nada a ver com segurança pública, não tem nada a ver com controle da possibilidade de cometer esse crime, não. Ela tem a ver com controle social. Tem um vídeo do Márcio Tomás Bastos na internet, onde ele fala, com todas as palavras, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Então, eles querem desarmar o cidadão de bem. Ao que parece, para preservar o lumpenproletariado, que é o capital político desse povo, né? Afinal de contas, vítimas da sociedade não podem sofrer uma tentativa nossa, nefasta, abjeta, de a gente proteger a nossa própria vida, né? Inclusive, o candidato a prefeito lá de Recife, a cidade que eu estava antes de chegar aqui em São Paulo, falou na CCJ que o direito à legítima defesa não pode ser protegido porque coloca a vida do bandido em risco. É esse o Estado que olha para a gente. Por quê? Porque a questão de controle de armas tem um objetivo muito específico: controlar a sociedade, incutir nos nossos corações e mentes a filosofia do não reaja, ao ponto de nós não reagirmos a mais nada e nos transformarmos em verdadeiro rebanho que pode ser conduzido a tapas sem qualquer reação. Como o senhor falou no começo, aquele ditado do Samuel Colt, um homem que compreende a importância desse objeto na mão de um homem de bem, ele sabe que, como ele é a primeira linha de defesa, na defesa da sua vida, da sua família e do seu patrimônio, ele passa a não aceitar mais de maneira passiva alguns desmandos do Estado. Então, isso reflete na própria postura do sujeito a partir do momento que ele tem a consciência da importância do seu poder de reação. E é isso que eles querem tirar de nós. Então, o desarmamento, ele vai muito além da nossa possibilidade de exercer o direito de defesa. Ele vai na verdadeiro projeto de dominação. E o que eu mais me ressinto, doutor, é o seguinte: a esquerda sabe disso. Ela não acha isso, ela sabe. Ela sabe. Qualquer coisa na pauta de armas é um escândalo da esquerda no púlpito, é um escândalo da esquerda na internet, só que parece que os políticos de direita, os influenciadores de direita, as pessoas que estão tentando se encontrar, formar essa direita no Brasil, porque ao longo de décadas a gente viveu só a estratégia das tesouras, não tínhamos direita, não conseguem compreender que a pauta núcleo da direita, talvez a principal, é o direito de acesso às armas. Agora, os inimigos compreendem isso, e o que falta para os nossos aliados compreenderem isso também? Não é verdade? Tá faltando o cara levar um cano de Winchester na bunda para largar de ser fresco. Excelente. Não existe isso, cara. A primeira coisa, eu sempre falo que dentro dos princípios de masculinidade, você entender como masculinidade como sendo o conjunto de comportamentos e ações que tornam o cara mais homem do que menino. Estou vir. Isso é o masculino, né? Os princípios de masculinidade, eles podem ser resumidos em 3 P's. Protege, provê e procria. É simples assim. Um homem, primeiro, o macho, primeiro, ele protege, depois ele provê, depois ele procria. Primeiro você tem que demonstrar que você é capaz de proteger sua fêmea, sua família e sua casa. Depois você vai prover segurança para esse povo. Prover segurança alimentar, segurança emocional, segurança financeira. Depois é que você vai dar lá a metida com a sua senhora. Mas primeiro você tem que proteger, irmão. Agora me diz se você não pode ter uma arma em casa, você está protegendo o quê? Eu vou te falar, sabe qual a única coisa que uma arma realmente evita?
as pessoas dizem que ter uma arma em casa é perigoso. Já ouviu essa conversa, Paulo? Sim. Você acha que o Zé Bocó, deixa eu falar com, deve ter um Zé Bocó, sempre tem um Zé Bocó de esquerda ouvindo a gente, né? Sim. Ô Zé Bocó, se a sua mulher quiser te matar, irmão, você acha que ela precisa de uma arma? Ela põe chumbinho na tua comida, joga óleo, põe Rivotril no seu café, joga óleo quente em cima de você quando você estiver dormindo, enfia um cabo de vassoura no seu rabo quando você estiver bêbado. Eu já vi essas merdas todas dentro de um pronto-socorro. Ela não precisa de uma arma para te matar, não. Tem faca, tem tijolo, tem marreta de 3,5 kg. A única coisa, então uma arma em casa não evita que a violência ocorra em casa. Ah, mas se tiver uma arma, o que pode acontecer? Bom, então vamos ter que esconder faca, garfo, tomada, né? Uma arma não evita violência em casa. Eu vou te falar, a única coisa que não ter uma arma em casa realmente evita. Não ter uma arma em casa realmente evita que você tenha condições de se defender quando um cara com uma arma entrar na sua casa. Exatamente. É a única coisa que não ter uma arma vai evitar. Exatamente. Então é um absurdo sem tamanho alguém nesse país. As mulheres eu até perdoo, Paulão. Cara, me dói os ovos ver que tem mais mulher com testosterona nesse país do que às vezes tem homem. É um bando de menino Nutella aí, jogador de bolinha de gude em tapete da avó, soltador de pipa de ventilador, menino que não pode com galactose. Já viu? O cara não pode com lactose. Porra, então vou ter que tirar as tetas da sua mulher, né? Exatamente. Você não pode comer não pode comer lactose, fudeu, né, amigo? É a mulher com os peitos lá. Então, esse monte de gente, de homens que estão aí, que talvez tivessem um pouco mais de testosterona, esses caras tinham que estar indo para a rua, fazer pressão, conversar com o deputado, comparecer nas suas palestras, acompanhar o Proarma, fazer barulho, cara, fazer ruído, porque você tem que ter uma arma em casa. Eu diria nem que isso é um direito não, tá, Paulão? Obrigação. Isso é uma obrigação. Obrigação. Isso não é eu quero ter o direito de ter arma. Não, Zé Bocó, você tem o dever de ter uma arma, cara. O dever. Você tem o dever de ter uma arma na sua casa. Porque se você é macho, o macho primeiro, qual é o primeiro P dele? Ele protege. E eu quero ver você proteger a sua casa. O cara, não, mas eu faço jiu-jitsu, eu tenho a orelhinha de repolho. Ô imbecil, na hora que um moleque de 12 anos pular o muro da sua casa e puxar um 357, um RT 357, com a bala do tamanho de um batom garoto, assim, ó. Eu quero ver o que você vai fazer com o seu jiu-jitsu. Exatamente. Exatamente. Então não tem conversa, né? Esse negócio que eu quero ter o direito de ter arma. Não. O que a gente tem que fazer é lutar para que você tenha a obrigação de ter uma. Exatamente. Exatamente. E o que o Estatuto de Desarmamento acabou por fazer foi dar tranquilidade aos marginais. Só isso. Quando a gente tinha uma nação que tinha o direito de ter armas, você já criava a expectativa do vagabundo dele poder ser surpreendido numa ação. E gerava o que a gente chama de efeito auréola. O carro da frente não era assaltado porque, muito possivelmente, o carro de trás, o sujeito tinha uma arma de fogo. A casa não era invadida porque, muito provavelmente, aquele residente tinha uma arma de fogo. E o mais interessante é o seguinte, o senhor vai lembrar, nós, quando saímos, deixava a TV ou uma luz acesa para que o vagabundo imaginasse que ali havia pessoas e não entrasse. Hoje, a gente praticamente faz o contrário. Vamos fingir que não tem ninguém, porque se tiver gente, eles vão querer entrar e causar uma barbaridade, destruir tudo aquilo que a gente sonha, acredita e construiu ao longo do tempo. O dever de reagir, a decisão de reagir, ela é inerente ao indivíduo. Você que se propôs a casar e a ter filhos, reagir a uma agressão injusta, aquele patrimônio que Deus te deu a missão de construir, e eu estou falando do patrimônio imaterial, que é a família, sim. O dever de reagir é algo inerente a essa condição. Então, você vai reagir de qualquer jeito. A questão é, o Estado não pode tirar de você o direito de ter um meio apto a realizar essa defesa. E isso é genocídio, isso é cruel, isso é uma das coisas mais abjetas. E o que é mais abjeto ainda, doutor, é o seguinte, no Brasil nós temos o seguinte costume. Olha, teve um cara que, por ter porte de arma, foi lá e fez uma cagada, matou um monte de gente. E ao invés de aumentar a pena para quem faz isso,
Qual que é a ideia do legislador brasileiro? Vamos proibir todo mundo de ter. Olha, não é verdade? Então, Juquinha foi na festa de aniversário, catou um brigadeiro e colou no vestido da vovó. Ora, o que a gente faz? Coloca a Juquinha de castigo? Não, a gente tira o brigadeiro da festa. Olha que ideia boa. É genial. No Brasil as coisas funcionam assim. Eu tive uma reunião com o comandante de um SFPC recentemente. Ele falou, o que o senhor acha do perigo dessas pessoas que estão entrando no mundo do tiro agora, tirando o CR, e olha só, eles podem abusar do direito do porte, cometer um ilícito. Eu falei, eu acho o que eu achei sempre. Todo pau nesse filho da puta é pouco. Agora, querer tirar o meu direito, que sou um cara que cumpre a lei, que toma todo esse cuidado, se submete a uma burocracia do caralho, por conta de um filho da puta que tá fazendo errado lá, é uma cretinice sem tamanho, porra. E é uma coisa completamente sem lógica. Então, eu não tenho o direito de ter uma arma na minha casa. Bom, o sujeito também não tinha o direito de pular o muro da minha casa armado. Como é que é? Eu vou lá e enfrento ele com esse argumento? Pois é. O argumento que ele falou, olha, eu estou cumprindo o meu dever de cidadão, eu não tenho arma em casa. O senhor deve cumprir o do senhor também, pular esse muro de volta. Vai funcionar? Show de bola. Show de bola. E se você quiser levar... Eu sou meio escatológico. Ambos vão se passar e cantar Imagine. Se o cara quiser falar comigo sobre os direitos naturais de John Locke, a Constituição do Estado de Montesquieu, os imperativos categóricos de Kant, eu converso com o cara desse jeito. Mas se o cara vier com esse papo desarmamentista para o meu lado, amigo, não tem conversa. Tem que mandar tomar no cu. Tem que mandar tomar no cu. O problema é que eu acho que pode gostar, né? Nada contra, não. Cada um tem o seu cu. Se você não quiser querendo fazer nada com o meu, com o seu, você faz para você bem entender. Mas, porra, qual o problema desses caras, bicho? Tá faltando testículo, testosterona? É um povo, parece que não tem pelo no corpo, faz sobrancelha, coloca brilho. Qual o problema desses caras? Qual o problema desse bando? Tem alguns caras bons na Câmara, certo? A generalização é sempre horrível, né? Toda generalização tá errada. Tem uns caras bons na Câmara. Tem uns caras bons. Para você falar... tem umas mulheres machos na Câmara, cara. Bia Kicis é do caramba. Tem muita gente boa na Câmara, mas tem muita gente ruim. Infelizmente. E Carol Detone também acho do caralho. Sim, o Jordi, o próprio Eduardo Bolsonaro. Tem gente lá que dá para articular isso, mas tem gente que está lá para desarticular isso. Eu queria conversar com a consciência desse cidadão que está lá para poder impedir o outro cidadão de ter arma. O cara que conseguiu, às vezes, por meio de legenda, porque 95% dos deputados que estão lá não deveriam estar lá, né? Eles não foram eleitos, eles estão lá por causa de legenda, só 5% dos deputados da Câmara estão lá por causa de voto. Esses 95%, vamos dizer que metade deles sejam homens? Acho que é menos, acho que tem 15%, 20% só de deputadas mulheres lá. Pegar esses caras e conversar com um por um deles, bicho. E eu tô fazendo... É você mesmo que come tua esposa ou é outra pessoa? Você delega isso também. Vamos pegar os 3 P's. Se você se sente à vontade em delegar o primeiro P para quem quer que seja, os outros 2 você delega também, ou fila da puta? A polícia protege minha casa, o Estado provê a comida e eu chamo o Ricardão para poder fazer a procriação com a mulher. É assim que está funcionando na sua casa? Na minha não é irmão. Exato. Na minha não. Tem que honrar fazer xixi em pé, rapaz. Tem que honrar mijar em pé. Eu queria conversar com esses deputados, com os homens que estão emperrando a autorização desses decretos, projetos, PL, o que quer que esteja rolando lá para facilitar o acesso às armas. Eu queria conversar com um cidadão desse, qual é o que está na cabeça dele, o que está passando na cabeça dele. Porque desses bostinhas da grande mídia que falam, não, você não pode reagir, calma, violência é errada, para que você quer uma arma, você não é bandido? Esses bostinhas todos andam com 3, 4 seguranças armados. Exato, exatamente. E se bobear o bostinha lá do Congresso Nacional, que tá enchendo a porra do meu saco, impedindo todo mundo de andar armado, esse bostinha também tem guarda. Tem segurança. O carro dele é blindado, o guarda dele é blindado, se ele quiser pedir porte, ele tem, posse é tranquilo, mas no olho dos outros é refresco. Exatamente. A vida deles vale mais que a nossa. Esse é o ponto. Eles se posicionam numa situação em que eles pensam que a vida deles vale mais que a nossa.
E isso assume uma proporção ainda mais nefasta, que nós temos lá um cenário muito interessante. Pedaço do legislativo vota com a gente, é a favor do direito, alguns nem sabem o porquê, não tem a compreensão que, modéstia à parte, nós dois aqui temos, da importância disso, porque se tivessem, estavam brigando de forma mais aguerrida. Nós temos no outro extremo os que são contra em absoluto, e no meio aquela salada das pessoas que não compreendem o que está acontecendo, porque, infelizmente, boa parte das pessoas no Brasil tem aquele senso comum de quem assiste aquele programa da Fátima Bernardes, que eu não sei como é que chama. Enfim, Faustão e essas merda todas. Não conseguem juntar Lé com Cré. E aí você tem que desenhar essas informações. O mais assustador é o seguinte, na ponta de cá, na ponta da esquerda, tem pessoas que sabem da importância desse direito. E por questões ideológicas, por compreenderem que o projeto de poder deles está frontalmente ameaçado por esse direito, eles se opõem de forma muito aguerrida, muito forte, muito incisiva. E falta um pouco ainda da maturidade do nosso pessoal para fazer o contraponto com a mesma força. Porque eles entendem que, para transformar o Brasil numa Venezuela, primeiro eles têm que desarmar todo mundo, assim como a Venezuela fez. Eu tive em Roraima, saí, almocei num lugar lá, lugar quente pra cacete, almocei, saí para fumar um cigarro, uma criança da idade da minha filha caçula veio me pedir dinheiro para comprar comida. E aquilo me fudeu o dia, porque eu sei que há 20, 30 anos atrás, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Eram famílias de classe média alta, pessoas que tinham uma vida digna, que tiveram tudo isso destruído, porque no momento de se levantar, se omitiram. E foi por isso que eu comecei a fazer o que eu faço hoje, porque se a gente não fizer, e a gente ficar só preocupado em pagar boleto, trocar de casa, trocar de carro, e construir essas coisas que não tem nada não tem importância nenhuma, completamente mundanas, nós perderemos aquilo que temos de mais precioso, que vale muito mais que a vida, que é a própria liberdade. E essa consciência, os nossos inimigos têm. Nós precisamos fazer com que isso nasça nas lideranças que querem ser as lideranças de direito. Agora, aquela sopona lá do meio, é isso que o senhor falou aí, conversando com por um. Eu tive a oportunidade de conversar já com 3 senadores que eram contrários à pauta e acabaram falando, não, porra, você tem razão. Você tem razão. Tudo bem. Pergunta para o senador lá qual é vamos dizer, 2 estados americanos. Porra, os Estados Unidos são, né, a land of the free, a pátria da liberdade. Me diz 2 estados aí americanos que são desarmamentistas. Illinois? Pois é. Califórnia? E vê a merda que tá. Califórnia. Dá uma olhada em Chicago. Califórnia? Vê a merda que tá. Sabe o que está acontecendo com o pessoal da Califórnia? Estão migrando em massa para o Texas. Daqui a pouco a Califórnia vai ser uma terra de eco. Porque não está ficando ninguém lá. Exatamente. E qual é um dos estados mais armamentistas dos Estados Unidos? O Texas. Os caras, se desarmamentismo é um negócio tão bom, me explica por que o americano da Califórnia está saindo da Califórnia e está indo para um estado que você pode entrar com a 12 no supermercado. E isso pode ser feito também em relação aos inimigos externos. O que o senhor acha que é melhor, mais agradável para a ONU? Impor uma missão de paz no Texas ou em Roraima? Roraima? Opa! Roraima, porque, com certeza. No Texas, atrás de cada moita, cada árvore, cada barranco, tem a porra de um redneck com um fuzil que ele opera desde os 6 anos de idade. Esse é o ponto. Por isso a pauta é tão importante. Por isso é tão visceral isso aí, deve ser tratado dessa forma. Eu chamaria a pauta, Paulo, no nível da natureza masculina. Uhum. Eu lamento muito pelas mulheres, até frequentemente me chamam de machista, eu fico extremamente lisonjeado quando falam isso, extremamente. O senhor é um machista, eu falo, filho, eu sou casado, não vem me cantar não, porque não vai rolar, amo minha esposa, isso não vai colar não, tá? Porque esse mundo, Paulo, ele foi construído pela energia masculina, pelos homens, para os homens, com os homens. Certo? Não tem jeito. Não foram mulheres que vieram para esse país
colonizar ele, não foram mulheres que fizeram a França Antártica, não foram mulheres que fizeram a colônia de Maurício Nassau, não foram mulheres que defenderam a vila de Piratininga, certo? Quem fez isso aí, se bobear, José de Anchieta, Nóbrega, Martim Afonso de Souza, Tibiriçá, o Diogo Álvares, o João Ramalho. Quem construiu esse planeta, quem construiu a nossa civilização, foi a energia masculina. Tanto que hoje, na imensa maioria das profissões que exigem risco para a sua saúde, risco para a sua integridade física, a imensa maioria do contingente, quem está ali se arriscando, são homens com energia masculina. Exato. Defesa, polícia, patrulha, bombeiro, resgate, construção civil, trabalho pesado, que existe desgaste. Me diz quantas mulheres estão correndo 40 quilômetros à noite carregando lata de lixo no serviço de limpeza urbana. Essa é a energia que a gente tem que trazer para o cara entender que ele tem a obrigação de ter uma arma em casa. É essa energia. Porque foi essa energia que construiu a civilização que a gente mora. E na hora que a gente perdeu o propósito dessa energia, a civilização vai embora junto. Ela não dura. Exatamente. Se você perder essa energia, acabou tudo. Esse estamina, se você perder esse estamina, na hora que você vê militares cumprimentando com o cotovelo, quando você vê serviços do exército diminuindo o contingente de pessoas porque eles estão com medo de ser infectados por Covid, e aí eu vou no pronto-socorro e a enfermeira que está tratando o paciente com HIV, pegando veia de paciente em surto psicótico, tomando tosse de paciente com Covid, tem 1,50 m e pesa 39 quilos, e ela está lá atendendo o paciente, e o cara fardado que anda com uma 9mm na cintura não pode trabalhar porque ele tem medo de Covid, quando eu vejo um troço desse acontecendo, é a mesma coisa que eu ver a orquestra tocando no convés de Titanic. A música é muito bonita, mas o navio está afundando. Exatamente, exatamente. E essa compreensão, essa estrutura, ela vem desde os primórdios do que nós entendemos de civilização, até Davi, no seu leito, fala a Salomão, seja homem, que é o estovir, e a compreensão disso é isso, o homem, diferente da mulher, que nasce mulher, plena, linda, absoluta, ele não nasce homem, ele se torna homem. Ser homem é uma escolha. A posição de se portar como homem é uma escolha. E é uma escolha que claro, tem as questões naturais, tem as questões... e eu não estou falando de questão as baitolices aí eu escolhi ser isso, eu escolhi ser aquilo. É no sentido de ser um homem pleno. Não é em relação à sexualidade, não. Porque tem muito viado que é mais homem do que muito heterossexual. Opa! É a situação do cara bater no peito e falar, ó, eu vou prover, eu vou proteger e eu vou manter isso aqui, eu vou defender o meu castelo. Eu vou defender o meu castelo. Agora, então, me explica como que o Bocó vai fazer isso na hora que o menino puxar uma arma e ele tiver uma colher de pau. Exatamente. Exatamente. Vai ligar para a mãe dele. Então, não vai rolar. O cara tem que entender que o exercício da sua masculinidade exige que você tenha uma arma. Não é nada fálico, não, certo? Não precisa ser um negócio com 24 polegadas de cano, não. Né? As pessoas, quando costumam comprar coisas muito grandes, é porque elas estão querendo compensar alguma outra coisa que elas têm que é pequena. Ou quando ficam mostrando para os outros, porque a arma não é objeto de fetiche. Não. É objeto de fetiche, fica mostrando para os outros. Porra, você vai todo amigo que chegar em casa, você vai querer ficar mostrando a da cicatriz da vasectomia? Que porra é essa? Exatamente. Né? Não, tá lá, aquilo lá é para proteger. Você tem uma mulher bonita, você vai falar, tira a roupa aí, linda, para o pessoal ver você nua. Para com essa merda, né? Aquilo ali é para você proteger a sua família. Tenha lá guardado um cofre, num canto oculto, em casa, do jeito que for. Mas se o cara é homem, ele deveria ter uma arma em casa. Ele tem a obrigação de ter uma arma em casa. Ele tem que dar um jeito de conseguir botar uma arma em casa. Exatamente. E a parte do nosso governo deveria ser o quê? Impedir, parar de impedir que o cara exerça esse direito, que na verdade é uma obrigação cívica dele. Excelente, excelente. E agora acho que a gente pode abrir a caixa de ferramentas. A questão é justamente essa. Nós precisamos que o Estado pare de atrapalhar. Nós votamos no referendo para que o Estado pare de atrapalhar. Nós votamos na eleição, no presidente,
que se comprometeu em fazer o Estado parar de atrapalhar. Então, o que aconteceu? Para o atirador esportivo, muita coisa melhorou. Por quê? Porque, por incrível que pareça, era muito pior do que está hoje. É verdade que está muito aquém do que a gente espera como um mínimo razoável. Mas o que acontece? Foi feito um decreto mais permissivo e ele foi destruído pelo Senado. Por quê? Porque apesar de nós termos... e eu vou dar toda a notícia ruim, falar de tudo de ruim, e depois eu vou falar de tudo de bom que está acontecendo. E agora vamos para a parte ruim da coisa. Nós fomos aniquilados pelo Senado, porque apesar dessa grande maioria de brasileiros querer ter esse acesso e ter essa consciência, talvez até muito precária, não tem a compreensão de quão importante isso mas tem essa necessidade de ter arma, essa multidão de pessoas sempre esteve desorganizada, não teve um direcionamento, não teve um trabalho de construção de militância e mobilização com foco específico para gerar resultados. Por essa razão, a gente criou a Associação do ProArmas para fazer com que as pessoas atuassem de forma concentrada. Eu costumo dizer, para quem assistiu aquele filme dos 300, que eles não ganharam porque eles tinham tangas lindas e capas vermelhas reluzentes, nem porque eles eram mais fortes ou então mais treinados. Não, eles ganharam porque eles tinham organização e estratégia. Eles se enfiaram numa porra de um beco que ninguém passava daquele beco. Então, a gente nunca vai conseguir trazer todo mundo para a mobilização. Mas os poucos que nós trouxermos, se atuarem de forma conjunta e organizada, nós teremos resultados. Eu vou te dizer um exemplo aqui. Nós temos um senador chamado Stevenson, tá? E o lema que nós damos para ele é assim, mais blush e menos armas. Ele tem várias fotos na internet se maquiando para as entrevistas dele, ele é capitão da PM, e ele teve a brilhante ideia de impor a todos os brasileiros o exame toxicológico para que pudesse comprar arma. Isso ia inviabilizar mais ainda o acesso às armas em todo o Brasil. E porque não é todo lugar que tem, é um exame caro, ia aumentar ainda mais a burocracia, não ia ter resultado prático nenhum, porque não existe nenhum estudo, e todas as imposições de controle de arma nunca tem nenhum estudo que demonstra um resultado positivo, porque não existe correlação, tá? Então, o objetivo era dificultar o acesso às armas. Ele conseguiu aprovar esse troço em regime de tramitação especial na CCJ, de modo que ele não seria levado a plenário, e seria remetido diretamente para a Câmara para ser votado lá. O que nós fizemos? Fomos de senador e senador, e principalmente aqueles que foram eleitos fazendo a arminha com a mão, tá? E todo mundo fechou a porta na nossa cara. Só que o que eles não contavam é que nós temos algo que é interessante, que é chamado capilaridade hoje. Eu fui falar com o senador, falei, o senador está aqui? Ah, não, ele está lá no interior de Rondônia. Falei, não, eu tenho gente lá. E o chefe de gabinete não acreditou. Falou, não, mas é lá na pontinha do estado. Falei, não, eu tenho gente lá. Ele me desafiou. Falou, bom, então amanhã, às 7 horas da manhã, o senador recebe seu pessoal. E o meu pessoal foi lá. E aí o tratamento dele acabou mudando. E nós conseguimos que um senador de Roraima, que é o Mário Mota, que não é nem afeito a essa pauta, fizesse um recurso para poder trancar esse PL. E em questão de 6 horas, nós obtivemos as assinaturas necessárias. O pessoal da Arminha Camão veio e assinou, com exceção de um daqui de São Paulo, que disse que estava no aeroporto, tá? Mas não estava, não, a gente sabe que não estava, mas esperamos que esse senador venha se redimir posteriormente nas outras pautas armamentistas. Então, a gente tem tentado, de forma organizada, buscar isso aí. O grande problema qual que é? Existe uma frustração muito grande por parte dos eleitores do presidente, porque nós esperávamos, sinceramente, que a luta nessa seara fosse muito mais forte e incisiva. Eu sofro muita crítica, o pessoal me bate bastante, porque o pessoal tem até uma foto depois que eu vou te mandar no WhatsApp, ironizando a pauta armamentista do governo, porque as pessoas se sentiram muitas vezes desamparadas, esperavam um empenho maior. E eu sempre sou a pessoa que fala, como falei contigo, olha, é uma questão de ter calma, vai ser construído com o tempo e tal, não sei o quê, e o pessoal já está cansado,
porque gerou uma expectativa muito grande, e a expectativa muito grande acaba gerando uma frustração muito grande, porque nós acreditávamos que isso fosse tratado com uma importância maior. Mas eu já digo para o senhor, está uma merda, sim, está, mas está menos pior do que era antes. Qual é o grande... Estão asfaltando estrada para quê? Para ser assaltado lá? Isso. Aí que está. A pauta de armas é mais importante que o asfalto, eu concordo. Mas quando eu vejo o Ministério da Educação publicar um guia para retorno às aulas, que tem 35 páginas oferecendo todo tipo de desculpa estapafúrdia possível para que os socialistas não voltem para a escola, e educação é uma coisa prioritária num país que tem ficado entre os 10 piores lugares do PISA nos últimos 10 anos, quando eu vejo educação ser tratada desse jeito, e quando eu vejo pautas que colocaram o presidente lá serem colocadas na gaveta, em nome de um governo de mais coalizão e diálogo, joga-se a pauta ideológica pelo lixo, a esperança que eu tenho de que a questão das armas seja tratada com o mínimo de prioridade que ela deveria, voa pela mesma janela. Eu compreendo perfeitamente, e vejo a situação, tem aspectos ainda piores, Além de tudo isso, além das tentativas frustradas de alterar a legislação, frustradas pelo legislativo, outros momentos pelo próprio judiciário, e às vezes até por alguns equívocos de condução de pauta, nós temos coisas piores. Dentro das instituições, nós temos um ranço desarmamentista arraigado, que nos tira o direito de uma forma mais grotesca do que simplesmente a proibição trazida pelo Estatuto de Desarmamento. Hoje quem comanda a Polícia Federal? Exatamente. O Ministério da Justiça. Não é? Exatamente. Não é? Quem comanda o Ministério da Justiça? Presidente. Ótimo. O Exército tem lá o sistema dele cheio de melanciazinho. Tem muita gente foda, tá? Nossas Forças Armadas, eu tenho grandes amigos que são da Marinha, da Aeronáutica. Porra, eu conheço os caras sangue nos olhos, bicho. Tem uns caras lá que são valentes. Mas, infelizmente, a maioria desses caras valentes não é de engolir muito sapo, e quem não engole muito sapo não sobe muito, né? É assim que funciona em qualquer empresa, é assim que funciona no Exército. Sempre o mais vaselina sobe mais. Mas, de qualquer forma, a gente tem lá no Exército o pessoal que cumprimenta de cotovelinho, né? De cotovelinho. Esse pessoal. E tem o cabelo. Mas quem está lá em cima, infelizmente, decidindo as políticas públicas de segurança é o pessoal do cotovelinho. Mas quem é que põe esse pessoal do cotovelinho no lugar de comando deles? Então, aí o problema quem é que manda no Ministério da Defesa? O problema aí é o seguinte, sabe quando o apêndice estupora, explode e aquela montoeira de coisa espalha lá dentro? Existe um trabalho muito grande para poder limpar aquilo. O que me assusta não é a realidade do apêndice que estourou lá dentro, é a economia de energia em buscar limpar aquilo tudo. Saiu um número outro dia que parece que o PT ainda ocupa uma infinidade de cargos demissíveis ad nutum. Eu não consigo entender o porquê disso até hoje. Em relação ao Exército, nós tivemos 30 anos de aparelhamento lá dentro, onde só subiram as mais redondas e vistosas melancias aos cargos de comando. Isso é complicado. Sem querer generalizar, teve cara bom que subiu? Teve. Mas, infelizmente, a gente vê uma contaminação ideológica complicada em determinados momentos, onde você tem que ouvir, em algumas situações, uma rejeição ideológica, a gente conceder um direito de uma lei que já mudou. E não é só isso. Eles aparelharam as universidades e os concursos de uma tal maneira que você vê na Polícia Federal uma contaminação ideológica do seguinte sentido: pela lei, qualquer cidadão tem o direito de comprar até 4 armas de fogo sem sequer dar qualquer justificativa. Com a simples frase, eu declaro que tem efetiva necessidade, ponto. E não interessa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira ou se é a quarta arma. Em alguns lugares do Brasil,
tem delegado da Polícia Federal indeferindo o pedido porque você não provou para que você quer outra arma para o mesmo endereço. Pô, eu quero porque eu gosto, é porque acabou o peso de papel, então eu vou comprar... Processo administrativo, afasta do cargo, manda embora por justa causa. Exatamente. Polon, quem quer, meu amigo, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Uhum. Certo? É como eu já te falei, protege, provê e procria. Elege uma prioridade e não larga o osso até que aquela merda esteja resolvida. Exatamente. Passa para a segunda prioridade, resolve aquilo até que esteja resolvido. Para de ciscar e ficar punhetando num monte de coisa. Né? E vamos lá para a pauta. Primeira pauta era o quê? Segurança pública, filho. Cadê a porra da arma? Dá um jeito, coloca isso como prioritário. Tá? Eu lamento muito pela falta de água no Nordeste. Mas não vai adiantar nada a água chegar lá e o cara ter morrido com um tiro. É exatamente o que eu falo. O que adianta a gente salvar a economia, arrumar a previdência, se o cara vai tomar um tiro na cara dentro de casa? Eu não votei porque eu queria que salvasse a Previdência. Eu tenho certeza também que o pessoal do Nordeste, boa parte do povo lá que eu conheço, que é cabra macho pra caralho, aquele pessoal não votou porque queria aguinha em casa, não. Se você perguntar para um cara lá no interior do Maranhão se ele quer ter uma garrucha em casa, quantas ele quiser, ou ter água no poço, ele vai lá e vai preferir ter a garrucha em casa. A água no poço eu vou lá e pego na cabeça. Eu cavo um buraco aqui, não tem problema. A pauta prioritária era o quê? Arma. Exato. Segurança pública, arma na mão do cidadão. Tem 2 anos eu tô vendo um monte de asfalto por aí, um monte de trilho por aí, mas não vi arma na mão de ninguém, não. E fica esse papo furado que a gente teve um recorde de registro. Enfia essa porra do registro no teu rabo, que eu quero saber quantas pessoas receberam efetivamente a arma em casa. Não, registro na internet e arma na gaveta é diferente, irmão. Eu te dou um dado pior, bem pior. Se você já estava puto, eu vou te deixar ultra full putaço. Existiu uma merda de uma instrução normativa da Polícia Federal chamada IN 131. Ela trazia no seu bojo, é um texto escrito pela Polícia Federal, tá? Ela trazia no seu bojo uma série de proibições que são ilegais, que desafiavam a própria lei. E também a IN 111 e a portaria que trata dos armeiros. As 3 ultrapassadas. Como eu não tenho acesso, eu não sou um cara de trâmites, não conheço, não tenho como chegar nos altos cargos aí da porra toda, o que eu fiz? Acordei às 5 horas da manhã, fui para frente do Alvorada, quando o presidente saiu lá para dar bom dia para o povo, eu falei, presidente, revoga a porra da IN 131 que o senhor resolve o negócio todo numa canetada. E aí nós começamos um capítulo triste dessa novela do direito de acesso às armas. Por quê? A Polícia Federal hoje ela está se posicionando de um jeito, por conta daquela carnaval que fez o Sérgio Moro, como se ela não tivesse uma sujeição ao presidente. Então, ela fez uma IN 174 que acabou estando bem aquém do que deveria estar. Vou dar um exemplo. Na época do Lula, em 2005, a IN 23 estabelecia alguns critérios para obtenção de porte. A 174 trouxe um texto de quem não conhece absolutamente nada desse universo de acesso às armas, causando mais problema do que solução. E depois disso, a 180 tentou arrumar, e, enfim, foi um emaranhado de problemas. Além disso, nós temos o indeferimento ideológico, e como diz o Wagner aí, melhorou muito para comprar. Armas são um tema muito complicado no mundo, nenhum governo quer um povo que possa coagi-lo, temos que tentar desarmamento. Isso, nós vamos tratar desse assunto, Wagner, quando a gente for apontar soluções e falar das coisas boas, tá? Mas, por enquanto, a gente vai falar das coisas ruins. Então, se você quiser comprar um cigarro, você consegue? Por enquanto, sim. Se você quiser comprar um carro, você consegue? Não consigo fumar ele, né? Que aqui em São Paulo... Se você quiser comprar um carro, você consegue? Uhum. Se você quiser comprar um tênis, um martelo, exatamente, um jogo de faca, então eu lamento muito pelo Wagner que falou que ficou mais fácil de comprar, mas não ficou não, tá? Vai ficar mais fácil a hora que for mais simples comprar uma arma do que comprar um carro. Em 3 dias eu consigo liberar um financiamento e tá com um carro 0 em casa. Você leva 6 meses e não consegue botar a mão na porcaria da arma. Então para com essa conversa furada aí, para de aliviar.
Ah, porque eu já comprei a minha. Tá, meu amigo? E um monte de brasileiro que não comprou. Então, só vai ficar... Ah, ficou muito fácil. Ficou muito fácil, a hora que comprar a arma foi igual comprar um tênis. Você chega lá na Mesbla, olha no balcão, eu quero essa aqui. Apresenta a identidade, a conta de água, paga e sai armado da loja. Isso é ficar muito fácil para comprar. Deixa eu responder o Ramon aqui. O Ramon está perguntando por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama. Ramon, foram ao longo de vários anos, isso dá pouco mais de 1.000 e pouco por mês, mas era para pagar a puta da sua mãe que estava prestando serviço para o caseiro que trabalhava de vigia na esquina, tá? Ainda bem que você já respondeu, eu ia falar se eu podia responder aí. Ah, beleza. Vá se fuder, rapá. A conversa aqui não é essa, não. Povo chato do caralho. Vai comprar um tubo de KY aí e se divertir com o pé da sua mesa. Chupar um canavial de rola, porra. O que acontece? Também acho que o CPF tem que ser pelo cidadão e não vinculado à arma. Isso é outra excrescência no Brasil, Léo, que é o seguinte. No Brasil, armas é o seguinte, se você conseguir o porte, é como se você conseguisse uma CNH para dirigir aquele Fiat Uno que foi o primeiro carro que você comprou. Aí, pá, a situação melhora, você consegue comprar sei lá, que porra, um Vectra, uma caminhonete. Só que daí você vai ter que fazer a CNH de novo, porque o porte no Brasil não é seu, ele é da arma. E isso é outro absurdo. Você sabia disso, que o porte no Brasil não é seu, ele é da arma? What the hell? É de fuder, meu amigo, é de fuder. Vamos supor que isso aqui é uma arma de fogo, tá? Eu consegui, depois de muito custo, uma obtenção do porte disso aqui. Se amanhã eu comprar isso aqui, eu não tenho direito ao porte. Eu vou ter que fazer outro procedimento para portar só isso aqui. Quando, na verdade, eu poderia estar habilitado a portar um equipamento e escolher dentre os tantos que eu tenho legalmente já registrados e controlados pelo Estado. Porque, vamos supor, eu estou de bermuda, eu não vou levar uma arma desse tamanho aqui. Eu estou de terno, eu vou levar essa daqui. Só que no Brasil, não. É esta merda. Quem leva a gente para passear é a arma, não o contrário. Agora me diz, se você colocar isso como prioridade, número 1, nada do governo mais me interessa a não ser devolver a questão da segurança pública para a competência do cidadão. Concordo. Se você colocar isso como prioridade número 0, eu não vou limpar minha bunda, eu não vou mais trocar de cueca, eu não vou tomar banho enquanto eu não resolver. Quanto tempo você acha que leva para resolver isso com empenho? Com empenho, assim, na raça? Na raça, brother. Sendo otimista... Não tem otimismo não, irmão. Não tem otimismo não, vou capinar esse terreno aqui. Quanto tempo você leva? Com otimismo? Ué, amigo, você vai capinar essa desgraça ou não vai? É simples assim. Eu consigo ler, eu leio tranquilamente, 2 páginas a cada minuto e meio. Quando eu paro para ler, eu leio mais ou menos 2 páginas a cada minuto e meio. Com otimismo ou sem otimismo? Não tem conversa. Eu vou para o hospital fazer um plantão no pronto-socorro com 12 horas. Alessandro, dessas 12 horas, quantas horas você consegue fazer? Com otimismo ou sem otimismo? Não tem otimismo. Se é 12 horas de plantão, você pode chegar com a sua filha lá quase morrendo, a 11 horas e 59 minutos eu vou atender do mesmo jeito. Não tem esse papo de otimismo. Se você dá uma missão para um soldado, ele vai lá, ou ele cumpre ou ele morre. Não tem esse papo de otimismo. Exato. A PIC é a seguinte, existe toda uma estrutura construída contra isso. Então, todo o judiciário, o legislativo e alguns pedaços do executivo têm uma contaminação ideológica que vão além da alteração legislativa, sabe? Essa é a pica, tá? Aqui na época do Sarney conseguiu porte com 30 dias, agora não dá. E aí eu vou te dar outro dado, filho da puta, tá? Eu tô passando para você que a situação é ainda pior do que você imaginava. Que é um dado bem filha da puta. Você sabe como é que surgiu a porra do movimento constitucionalista na Idade Média, né? Com a porra do João Sem Terra lá, que queria derrubar o mundo. O Coração de Leão. Isso, Então, o que acontece? Desde aquela época, que faz um tempinho já, o Estado tem sido limitado no seu poder de falar o porquê sim. Então, Loyola, eu estou pegando a sua casa aqui para mim porque sim, ou eu então estou te concedendo um direito porque sim.
a chamada discricionariedade ilimitada, né? Vamos pôr assim, vamos dar esse nome bonito para esse absurdo. Então, desde aquela época da Idade Média, já existia essa preocupação em se limitar esse tipo de coisa. Em pleno século XXI, nós temos uma excrescência, que é o seguinte: o artigo 6 do Estatuto do Desarmamento diz, é proibido portar arma, ponto. Aí ele coloca ali um rol de pessoas que são melhores do que as outras. Aí no artigo 10 ele fala que, excepcionalmente, se você demonstrar efetiva necessidade, você vai poder portar arma. E sabe que porra que é efetiva necessidade? Não é merda nenhuma, é o que o delegado da Polícia Federal quiser. Discricionário. Caralho. Então, nós temos uma lei do porquê sim, em pleno século XXI. Então, hoje, se eu quiser pilotar um Boeing, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu quiser dirigir um caminhão, tanque, lotado de gasolina, com um bitrem, com 2 tanques lá atrás, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, no Brasil, se eu quiser portar uma arma de fogo, eu não tenho o que eu possa fazer que vá me assegurar esse direito. É de lascar, não é? A primeira coisa, garante a posse. Né? Prioridade número 1, que o cara tem o direito, a hora que ele quiser, de ir lá. Ele não pode ir lá e comprar 1 litro de leite, não pode ir lá e comprar um serrote, não pode ir lá e comprar uma marreta de 3 quilos, ele tem que poder ir lá e comprar uma arma e trazer para casa também. Primeiro, vamos conversar sobre a posse. Né? Não adianta eu querer fazer graça de porte na rua, se você nem posse tem. Ah, que adianta, eu não vou poder comprar a arma e andar com ela na rua. Amigão, que ela fique em casa, tá? Já é um grande passo. Que ela fique na sua casa. Na hora que você estiver ali com sua esposa, ensina a sua esposa a atirar. Se você não está em casa, ela está dentro de casa, põe a arma aqui no coldrezinho, no bolso e anda pela casa com ela, na sua propriedade, na sua chácara, no seu sítio. De repente o cara mora num lugar um pouco mais afastado da cidade, não tem tanta iluminação assim. Pelo menos ali ele tem a arma. Ele tem que ter o direito. Eu não estou falando do cara andar armado na rua. Eu estou falando do direito mais básico e simples de todo. Dele ter a condição de defender o lar e a família dele dentro de casa numa condição de igual para igual. Isso é prioritário. Não estou querendo desfile de arma. Tudo bem, deve ser bacana andar armado, mas eu não estou querendo que o cidadão fique por aí desfilando de arma, não. Eu quero arroz com feijão antes do filé mignon ao molho madeira. Eu quero arroz com feijão, pelo menos que dentro de casa o cara tenha o direito rápido, acessível. Depois a gente conversa a questão de porte. Mas a posse, cara, a posse, é absurdo você criar obstáculo para isso. Hoje, para se comprar uma arma, no geral, tá? Comprando pelo Sinarme, isso no geral. Analisando todo o país, assim, porque eu tenho informações de todos os estados. No geral, você vai dar entrada com a documentação e os testes. Vamos dizer que você faz tudo em um dia. Você faz todo o pedido em um dia, dá para fazer. É caro, é chato, mas dá para fazer. Em um dia, você vai ter essa autorização de 3 a 5 dias. Ou de 3 a 15 dias, de média. Tá? Aí, nesses 3 a 15 dias, você vai poder comprar até 4 armas sem discricionariedade. Tá? Sem discricionariedade. O pessoal está falando aí com o Ramon que lá é um menino de ouro, mas esse é o povo lá de Recife, que lá em Recife, quando eles chamam de menino de ouro, é o seguinte: se esquentar muito, ele derrete e dá o anel, sabe? E esse povo é tão fila da puta, rapaz. Eu estava dando uma palestra lá em Recife, e eu falando assim, olha, tem um menino aqui que fez uma associação, ele está fazendo um trabalho bonito, é um rapaz promissor e tal, não sei o quê. Olha, eu nem sei o que eu falo mais para elogiar o trabalho que ele tem desempenhado. Aí um cara gritou lá do fundo, ele é um menino de ouro. Eu falei, exatamente, ele é um menino de ouro. Aí o povo começou a cair na gargalhada, eu não entendi. Aí quando acabou a palestra, ele chegou e falou, doutor, aqui, menino de ouro é aquele que se esquentar, ele derrete e dá o anel, sabe? Os caras são foda. Acontece. Mas nem isso da PF deveria existir, Polon. Sim. Eles voltar à década de 80. Vamos por partes. Vamos por partes. Aí, com 15 dias sai a autorização, você vai, de 3 a 15, sai a autorização, você vai pegar a nota fiscal e mais 3 a 15 sai o CRAF, você está com a arma. Então, ela vai levar, na melhor das hipóteses, 2 semanas para estar com você na sua mão e chegando a um mês num cenário normal.
Só que existem alguns locais no Brasil que esse cenário normal chega a levar um ano, tá? Infelizmente, assim. E eu vou dar outro dado catastrófico para o senhor. Eu moro num lugar que tem delegacia da Polícia Federal. O senhor também deve morar num lugar onde tem, próximo. Agora, imagina aquele cara que mora lá no Amazonas, que tem que andar 12 dias de barco para poder ir lá fazer um protocolo de uma merda, de um pedido, de um troço. E ainda assim, quando ele chegar lá, recebeu uma exigência ilegal do Estado. Eu vi em deferimento de compra lá em Rondônia, porque o sujeito que morava numa chácara não indicou o número da residência. É de fuder. Agora, do jeito que está hoje o Estatuto de Desarmamento, a gente tem duas possibilidades. É a transformação legislativa, que é mais difícil, não passa pelo presidente, e a alteração dentro do Executivo e das outras pautas. E aí, como que poderia ser feito? Pelo próprio texto do Estatuto de Desarmamento, o sujeito poderia se habilitar para adquirir a arma, e essa autorização já lhe permitia a aquisição de 4, ele só pedia o registro, como era antigamente. Ou então, facilitar esse acesso e universalizar isso. Como? Como era na década de 80. Quem que fazia na década de 80? A Polícia Civil. Porque a delegacia da Polícia Civil tem em qualquer currutela. E o delegado da Polícia Civil é aquele cara que conhece você. Ele vai na mesma padaria que você vai, ele vai na igreja que você vai, ele frequenta o ambiente que você frequenta, e tem capilaridade e a possibilidade de resolver isso aí. Fazer a coisa andar muito rápido. Isso é simples. Faz-se um convênio do Ministério da Justiça, a possibilidade de um convênio, onde as secretarias de segurança pública possam delegar a possibilidade de lançar isso no SINARME. A Polícia Federal continua com o controle, só que o processo é feito na Polícia Civil. Então, vai aumentar a agilidade. Porém, para poder zerar isso aí, e todo cidadão de bem, com background check limpo, poder comprar uma arma, que é o que eu acho o mínimo razoável, ou o ideal também, nós precisamos revogar o Estatuto de Desarmamento. E aí, com todo o empenho do mundo, nós não iremos conseguir enquanto não colocarmos um legislativo atuante nesse sentido, ou que os brasileiros se empenhem suficientemente a ponto de compelir os legisladores a realizarem essas alterações, respeitando a vontade do brasileiro, que está sendo suprimido desde 1990. Os brasileiros só vão entender isso na hora que a gente parar com essa merda dessa narrativa desses passadores de pano, que agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil meus ovos, ficou mais fácil minha pica no teu cu, ficou mais fácil é a hora que você puder comprar uma arma, igual você compra um machado numa casa de ferramenta. Você está com dinheiro, entra lá, compra um machado, põe no carro e vai embora. Vai ficar mais fácil a hora que você puder comprar uma arma, igual você compra um automóvel. Você chega com 80 mil reais no bolso, entra numa concessionária, tem uma boa azuda lá atendendo, você fala, eu quero aquele carro ali, quanto é que ele é? 60 mil, toma aqui 80, me dá. Você já sai com o carro de lá segurado. Isso é ficar mais fácil. Então esse pessoal tem que parar com essa conversa de bunda mole aí, falando que agora tá mais fácil, mas agora tá mais fácil. Não, amigo. Certo? O mais fácil é isso. Essa é a meta. Nada menos do que isso. E exigir isso do deputado, do senador, do presidente da República, do Ministério da Defesa, exigir isso sem dó, incansavelmente. Incansavelmente. Exatamente. Tem que parar com essa conversa que ficou mais fácil. Mais fácil, nada. A minha esposa, tá? Um beijo, amor. Obrigado por me permitir fazer esse trabalho. Eu sei o quanto é difícil para você. Se Deus quiser, segunda-feira a gente se encontra. Eu sempre estou fora de casa. E ela lembra outro absurdo, ó. Nem precisa ir longe. E as donas de casa? Que minha esposa, ela é líder do lar, porque eu tenho 4 filhos, ela cuida da criançada lá. E graças a Deus atira bem pra cacete, é o que me dá para poder sair. Atira muito bem. Para ela poder fazer o CR ou comprar arma, tem que ter o comprovante de atividade ilícita. E eu tive hoje no Exército e perguntei hoje não, nessa semana no Exército, perguntei para o comandante aqui do SFPC da 2ª Região, que é a sua região, né, aqui de São Paulo, como é que a dona de casa faria. Ele chamou o jurídico,
e a moça do juiz falou, não, a gente usa as diretrizes de ocupações disso. Eu falei, bom, então quer dizer que para o EB, a dona de casa tem o mesmo valor de um traficante. É isso? Não é ocupação... É a mãe dos meus filhos, que cuida do meu lar, ela não tem uma ocupação lícita, né? Não é ilícito. Bonito rebolar funk na rua e vender droga. Que daí você vai poder ter a arma que você quiser. Então, a minha grande briga, Paulão, é parar com essa narrativa palmolescente de que ficou mais fácil. Uhum. Tem que parar com isso. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, a gente estava com o Kid Bengala no nosso rabo. Agora a gente está com um cara um pouco menos dotado, mas ainda está uma merda. A sensação de que melhorou, ela decorre do fato de que estava péssimo, agora está ruim. Inegavelmente, analisando friamente essa estrutura, houve um pequeno avanço, tímido, mas houve. No entanto, está muito longe do que deve acontecer. Só que acalma o povo que foi para a rua votar num presidente armamentista, acalmou aquele fogo todo por causa de 0,5 milímetro. Avançou 0,5 milímetro e pronto, todo mundo... Não, mas isso já está resolvido. Agora quem quiser ter arma, pode. Eu desafio quem vem com essa conversa para mim a comprar uma arma tão rápido quanto eu compro um machado. Eu falo, vamos fazer o seguinte, tá fácil comprar uma arma, são 8 horas da manhã. 3 da tarde a gente vai se encontrar aqui na frente da sua casa. Você traz a sua arma que eu trago a minha. Eu vou na casa de ferramenta, eu compro um machado desse tamanho, apareço lá. E aí, cadê tua arma, filho? Não, dei entrada na papelada. Pronto, tá fudido, né? Exatamente. Eu concordo nesse ponto, acho que a gente tem que chegar aí. O problema é o seguinte, e aí agora, apresentado todos os problemas e a catástrofe que está, a gente vai tentar apontar uma solução e ver o que tem de bom nesse cenário escroto. Por muito tempo, eu me permiti não cuidar do meu país como eu deveria. Então, em algum momento, eu não acordei cedo o suficiente para entender que pagar boleto, trocar de carro e trocar de casa eram menos importantes do que eu cuidar da liberdade dos meus filhos. E foi nesse momento que o Estatuto de Desarmamento veio. Então, a culpa de hoje nós vivermos num país onde as elites que têm condição de contratar segurança são desarmamentistas, é em grande parte minha. Porque eu fiz muito pouco. Eu atuei só no meu espectro de social. Naquela época eu já era advogado, em 2003, 2005, eu participei da campanha do não, mas só em relação às pessoas da minha comunidade. Vi que um dos maiores inimigos da obtenção de direito à legítima defesa era a OAB. Participei dos processos eletivos da OAB, fui conselheiro estadual da OAB, criei uma comissão para se estudar o porte de arma dentro da OAB, e tenho feito isso de OAB em OAB em todos os estados do Brasil, para justamente por dentro tentar desmistificar esse tema, que é um grande, infelizmente, a OAB que deveria defender esse direito de garantia fundamental está muito longe disso, mas eu fiz muito pouco. Então, o que acontece? Nós, em algum momento, eu não vou falar nós, vou falar eu em algum momento, permitir que chegasse num ponto onde o retorno é mais difícil, porque funciona assim, o Estado, quando ele arranca de você uma liberdade, para você tomar de volta, normalmente é com derramamento de sangue. A gente está tentando restabelecer essa liberdade através de meios democráticos, o que é bem mais complicado. E a PIC é o seguinte, nós só vamos ter a possibilidade de adquirir a arma nesses moldes quando efetivamente derrubarmos o Estatuto de Desarmamento. E aí passa por uma transformação legislativa muito aguda. Mas eu acredito, e esse é o ponto, que esse é o mínimo possível que se espera, ou deveria se esperar de um Estado decente. Porque um Estado decente, você vai, apresenta a sua identidade, ele checa se você não é um bandido, e você compra a arma, e ainda o lojista fala, o senhor quer troco em bala? Ah, sim, que calibre? E aí enfia a mão no pote e te dá o troco em bala. Para mim, a arma teria que ser comercializada exatamente no exemplo que você falou, numa ferragista, igual se vende um machado. O problema é que é o seguinte, ao longo de décadas, eles instrumentalizaram a cultura
e o próprio legislativo. E isso aí escapa do controle do presidente. Essa é a pica. Isso aí não tem como o presidente mudar, por ser uma legislação bem escrota de se mexer, e para se tratar disso aí, a gente precisa que os nossos representantes no legislativo compreendam a importância que isso aí tem. E nesta seara em específico, a conta é do legislativo. A conta é do legislativo. Para chegar nesse ponto aí, é só via legislativo. Mas tem que bater na tecla que o cidadão tem que parar de falar que ficou mais fácil de comprar arma. Ficou menos pior, vai. Ficou menos... Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. O cara não vai entender a urgência que isso é. Ele não vai fazer a pressão suficiente. Ah, mas ficou menos pior, né, Paulo? Então tá bom, né? Poxa, já melhorou, gente, já melhorou. Não, tá bom, não. Tá foda. Tá bem foda. Tá bem foda. Mas acreditamos que a tendência é melhorar. O que acontece? Há pouco tempo atrás, a gente jamais poderia ter imaginado uma manifestação do tamanho da manifestação que a gente fez. Você chegou a ver? No YouTube. No YouTube, você viu? Ficou legal, né? 9/7. 9/7. 9/7. 9/7. Jamais acontecerá uma manifestação armamentista no Brasil. Mas aí vem um imbecil lá que recebeu um fuzil pelo correio, faz um vídeo e fica todo mundo falando que agora tá fácil. Então. Não tá. Não, mas então, é aquela história. A gente, é uma questão de análise de fato. Até ontem a gente não conseguia comprar. Então, por exemplo, se eu for comprar uma 9mm, eu teria que passar por um procedimento de importação absurdo. Então, o que esse governo fez de bom? Tá? Levantando o que fez de bom, que a gente, como é que eu vou dizer? Não tem como negar, são fatos. Ele resolveu um problema que vinha desde a década de 30, que é o R-105. Então, desde Getúlio Vargas, a gente se permitiu viver com uma limitação ridícula de calibres. E o governo derrubou isso aí, e hoje você consegue comprar 9mm na loja, tanto a munição quanto o armamento. Antes, só se você fosse atirador esportivo, tivesse ranking e importasse a arma. Outro aspecto que melhorou, a gente não tinha acesso a esse tipo de armamento, que é o fuzil. Hoje a gente pode comprar, inclusive, na loja, e a munição também. É uma merda para comprar? É burocrático para cacete? Mas hoje, pelo menos, é possível. Antes, nem isso não era. Olon, tira tudo isso e coloca 38 para poder vender na loja da Avan. Na Avan. Eu também... Eu não quero fuzil, eu não quero lançador de bazuca, eu não quero porcaria nenhuma dessa. Eu quero entrar na loja e comprar um 38 e levar para minha casa. Mas esse ponto aí, a gente vai ter que correr atrás dos 30 anos que a gente não militou e não trabalhou por isso, porque a merda é essa. Isso foi feito no Legislativo. E a gente vai ter que desfazer isso aí no Legislativo. E para desfazer no Legislativo é um caralho. É foda. Por isso que o que eu estou fazendo? Tá? E qual que é o meu senso de urgência em relação a essa pauta, para você entender? Eu sou advogado, eu tenho um escritório que me mantém minha família, tinha uma vida confortável, tranquila, só que o problema é o seguinte: em um dado momento eu vi que a gente corria um risco muito grande de se tornar uma Venezuela. E o primeiro passo para que isso se concretizasse era o desarmamento da população. E eu confesso que, nessa hora, me deu um misto de revolta, um ódio profundo e um pouco de pânico. E aí eu resolvi que fazer o que eu fazia até então não era o suficiente. E comecei a militar e trabalhar isso nas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho 4 filhos pequenos, cara. E eu prefiro ir até as últimas consequências nessa merda da pauta aqui, do que minha filha ter que fugir, minha esposa ter que fugir com os meus filhos para um outro país para pedir comida na rua. Porque eles vão vai... ter... Oi? Eles vão ter o que comer amanhã? Vão. Vão? Com otimismo ou sem otimismo? Não, vão. Você entende? Não tem negociação.
Não tem Minha família vai ter o que vai comer amanhã. Eles vão ter o que comer amanhã. Não tem papo de otimismo. Não, exatamente. E aí o seguinte, qual que foi a conclusão que eu e minha esposa chegamos? Que ou a gente está disposto a empenhar 100% da nossa energia nessa pauta, 100% do nosso patrimônio nessa pauta, 100% de tudo que nós temos nessa pauta, porque não é mais sobre armas, é sobre liberdade, ou a gente nem começa. Sai do país. Sai do país, exatamente. Então, o que aconteceu por causa disso? Quando a gente abriu o olho e entendeu o tamanho da merda que é as consequências do desarmamento, e que o que a gente fazia era muito pouco, perto do que pode ser feito, nós empenhamos 100% da nossa energia nisso aí. Então, por exemplo, eu vou te dar um dado. Eu moro numa cidade tranquila, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que eu queria morar, sempre quis, num bairro tranquilo, bom, numa casa que eu sempre quis morar, que eu passei anos só me preocupando em pagar boleto e trabalhar para poder morar nela. Ela fica a 3 quadras da igreja que eu frequento, sempre frequentei, a 2 quadras da padaria que eu tenho conta, meus filhos estudam na escola que é os amiguinhos desde sempre, e a turminha deles lá. E agora, em janeiro, nós estamos abrindo mão de tudo isso aí, estamos indo para Brasília para ficar full time em cima, para ser o cara chato da arma. O filho da puta que vai ficar atormentando todo mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que todo filho da puta entenda que essa merda é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque se não for assim, não adianta fazer nada. Se não for para fazer desse jeito, é melhor que não se faça porra nenhuma. Então, eu te dou um conselho. A primeira coisa que você tem que combater é esse discurso, essa guerra cultural de narrativas que prega que ficou fácil agora. Uhum. Porque venderam essa ideia para o cidadão e ele se calou. Eu vou te dizer, Loyola, o pessoal que quer ter acesso à arma tá bem puto, sabe? Tá bem puto. O meu público aqui, o meu pessoal, ele recebe de uma outra forma. O pessoal aqui está bem satisfeito, mas muito satisfeito. Tanto que eu tento dar uma segurada para a coisa não aloprar, sabe? Porque tem cara querendo, como é que eu vou dizer, romper a legalidade. Isso, Não, isso não. Então. Não é assim. Você não vai construir o país que você quer desse jeito. Isso, entendeu? Então, até a gente usa essa camisa aqui para tirar sarro do pessoal que fala que tem que fazer revolução armada, que os americanos usam as camisas floridas dessas, e a gente busca a resolução dos conflitos pelos meios democráticos. E o pessoal do lado de cá está muito mais puto que você. Então, mas muito mais puto que você, mas muito. A ponto de querer ou abandonar o barco ou tacar o foda-se. Então, o que eu tenho tentado fazer? Tentar falar, gente, tá ruim, mas nós nunca tivemos num momento tão favorável. E eu vou dizer para você por que eu digo isso. Lá em 2012, 13, mais ou menos, 13, acho que foi, eu tive o prazer de conhecer lá em Campo Grande o Sepúlveda, aquele que de vez em quando comenta lá no Terça Livre do IPCO. O senhor deve conhecer. E aí, eu estava muito puto. E eu falei, pô, não pode dizer que tá bom, tá uma merda, tá um cacete e tal. Ele falou, não, mas vemos o melhor momento político do Brasil, 2013. Eu falei, mas o senhor tá doido, como? Ele falou, olha, até ontem só se falava em futebol e trivialidades. Hoje todo brasileiro só fala em política. Então, embora o sintoma seja agudo, nós estamos num momento em que pelo menos estamos identificando o sintoma. Então, é um momento bom. Na pauta de armas é algo mais ou menos parecido. Embora ainda esteja uma merda, nós estamos com um governo que tem apontado uma preocupação em resolver isso aí. Não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas é de alguma forma. A falta de pressão popular está tirando esse senso de prioridade do governo. Está deixando ele ficar relaxado. Sim. Eu entendo isso. E nós temos trabalhado para que esse senso de urgência não se perca.
E para que o governo não sofra essa pressão, eles estão vendendo a narrativa porca de que agora está fácil. Uhum. Isso é um crime. Isso é um estelionato. Foi nisso aí que a gente começou a nossa conversa, onde a gente termina ela. Esse, para mim, foi o grande estelionato. Vendeu a esperança de que iria se empenhar para conseguir que isso acontecesse de maneira inegociável. E no momento que chegou, sentou na cadeirinha, ficou muito confortável na cadeirinha tomando café e foi partir para poder asfaltar e colocar trilho, que são coisas importantes, mas não foi essa a pauta que o elegeu. Primeiro você resolve a porra da prioridade que te colocou lá, depois você vai catar plantinha no jardim. Cadê a pauta prioritária? Cadê a criminalização do socialismo e do comunismo? Cadê a posse de arma para o cidadão de bem? Sentou na cadeirinha, vocês têm que confiar em mim e... Não, mas tá mais fácil agora comprar arma. Olha aqui o vídeo do cara recebendo um fuzil em casa. E aí o bando de bocó compra essa conversa achando que agora tá fácil. Até a hora que essa merda desse país começar a cair, desabar, e vier esse monte de black bloc aí fazendo merda na sua rua, que você querer correr para poder comprar uma arma para proteger sua casa, você não vai conseguir. Aí você vai entender o barulho que a gente estava fazendo aqui. Uhum. Eu entendo a necessidade de senso de urgência. O que acontece é o seguinte, realmente a narrativa de que tá bom, ela não procede. Bom não tá menos pior. O que acontece é o seguinte, o pessoal que tem essa pauta como prioritária, o meu trabalho, vamos dizer assim, o que eu tenho tentado fazer é falar para essas pessoas que, ao invés de surtar, abandonar o barco e ligar o foda-se, que é o que o pessoal que se opõe ao meu método tem tentado fazer. E qual que é o meu método? É articulação, é conversar com todo mundo, é fazer pressão política popular para mudar a lei democraticamente. É justamente dizer isso, que estamos, como eu escutei em 2013, estamos num momento favorável, embora não esteja do jeito que a gente gostaria. Agora, se eu falar para você que eu não me frustro em ver que algumas coisas estão demorando mais do que eu gostaria, eu vou estar mentindo, eu me frustro pra caralho. Só que eu acredito que esse é o melhor momento que a gente já viveu. Realmente está muito menos pior do que estava, mas realmente ainda é muito pouco perto do que poderia ser. Então, a questão que eu faço, te interromper de novo. Não, relaxa, cara, estamos em casa. A questão que eu faço, eu tomei pedra pra caramba nas redes sociais quando eu falei isso, mas eu falo de novo. É estelionato eleitoral e é uma prova de covardia. Foda-se que tomou facada, foda-se todo o resto. Você foi eleito com uma pauta, defenda a pauta prioritária e depois cuide do resto. É assim que funciona. Você não dá uma missão para o soldado ir lá e fazer uma coisa, vai lá e pegue aquele QG, pegue aquele bunker. E aí no meio do caminho o soldado come uma camponesa, colhe um buquê de flores, polha a arma, passa um pouquinho de cera na bota. Não ao soldado. A missão é o quê? Transformar o socialismo e o comunismo crimes nesse país, para que esse PT nunca mais volte para o poder. Criminalizar essa merda. Dê arma para o cidadão. Essa foram as duas pautas que botaram você aí. Isso. Ninguém votou por reforma da Previdência, ninguém votou por PIB positivo, ninguém votou por aumento da malha ferroviária, ninguém votou por água aqui, transposição de rio ali, ninguém votou por essa merda. Votou para poder ter arma em casa, segurança pública, e votou para criminalizar o socialismo e o comunismo. As pessoas se esqueceram disso e acham que está tudo bem. E eu falo, não tá. Isso é estelionato eleitoral, isso é covardia. Eu não sou passador de pano, cara. Eu vou te fazer duas perguntas práticas, tá? A primeira é o seguinte. A gente sabendo que essa merda só se resolve no legislativo, o que você acha que daria para fazer? Se a população fizer pressão em cima do executivo, ele negocia com o legislativo para poder dar o cu e fazer esse troço passar. Legal, boa. E a outra coisa é a seguinte, você não fica puto, eu vou falar porque eu fico, de ver que, vamos pegar aqui, quantos canais, os grandes canais da direita, têm ventilado essa pauta?
E se o canal não ventila essa pauta, você acha que ele é um grande canal? Eu acho que não. Então, né, vamos colocar a régua certa? Vamos colocar a régua certa? Tá, valeu, Rogério, a gente apoia aí. Mas é meu jeitão, rapaz. Eu sou desse jeito, eu estava conversando com o Marco um pouco antes aqui, eu não tenho pena de mim, bicho. Eu fiz o parto dos meus filhos, eu assinei o atestado de óbito do meu pai, eu já me fudi todo na estrada, quebrei 9 ossos, eu não tenho pena de mim. Eu não vou exigir de outros o que eu não exijo de mim mesmo todo dia. Todo dia. Então, Exatamente. uma das coisas que tem que fazer é o quê? A gente não elegeu o legislativo e nós não vamos eleger o legislativo por causa dessa merda de coeficiente eleitoral e proporcionalidade. Não adianta. O máximo que a gente pode fazer é botar meia dúzia de senador lá em cima, mas o legislativo, a Câmara, a gente não vota. É a porcaria dos partidos que tem o domínio disso. Mas a gente pode colocar um cara no executivo que vai ter todas as ferramentas e carguinhos DS4, DS3, DS2 para poder negociar com a Câmara e fazer aprovar os projetos que ele quer. Esse cara a gente botou lá. Por que ele não está colocando isso como prioridade? O problema é o seguinte, ó, qualquer crítica mais dura que a gente faz, o pessoal já quer começar a amarrar pedra no povo e jogar no rio, ó. Quem tem que fazer a lição? Não, é a lição. Sandro. Sandro, para mim, a lição de casa que o povo deveria fazer é apertar o poder executivo para que ele pare todas as pautas e coloque isso como prioritário. Eu concordo. E faça. Cadê alguém da Casa Civil, Polon? Cadê alguém da Casa Civil, do Ministério da Defesa, fazendo o que você está fazendo? Está todo mundo tomando cafezinho? Porque está inaugurando o trilho? Foda, você entende? Esse é que é o foda. Então a população tem que fazer o quê? Parar de passar pano e começar a falar, ô presidente, cadê a pauta? Eu durmo com esse barulho toda noite, cara. O que acontece? Justamente por conta... Toda vez que se faz uma alteração nessa legislação e o presidente vai cobrar resultado, as instituições montam um PowerPoint bem bonitinho e apresentam para ele, olha, os números de aumento de registro, olha como é que está bom, olha como é que está aumentando. E aí, o presidente não tem uma real dimensão do tamanho da pica. Então, o que eu fiz? Eu deixei a minha casa, o meu escritório, a minha atividade, e eu estou andando em todos os estados do Brasil, sem exceção, mapeando o tamanho do caralho que a gente está sentado em cima. Porque quando chegar no final do ano, eu tiver ido em todos os estados, ou no ano que vem, acho que eu termino, vai ficar 2 para o ano que vem, e falarem, não, mas olha os números, eu vou pegar e vou fazer o nosso PowerPoint e falar, olha o tamanho da merda. Olha o tamanho da merda que tá. E é o que eu tenho falado, pessoal, a gente com Covid botou 5 mil caboclos lá pedindo acesso às armas. Nós vamos botar 50 mil, nós vamos botar 100 mil, vamos botar 500 mil, porque daí não vai ter Datafolha, não vai ter Soldar Paz, não vai ter um fila da puta falar que brasileiro não quer acesso às armas. Porque esse montoeiro de merda aí, eles criam essa narrativa e empurram a goela abaixo, e como a maioria do parlamento só assiste esse tipo de coisa, eles acreditam. Então, eu acho que o caminho é justamente esse que você falou, que é o que eu acredito, que é o povo se levantar e exigir o direito, porra, porque direito não é concedido, direito é conquistado. Então, o primeiro a lembrar desse senso de urgência somos nós aqui embaixo. É por isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu tenho falado, e, infelizmente, nesse ponto eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Muita gente deixa de fazer qualquer coisa por achar que vai andar sozinho, sabe, cara? E isso é frustrante. É frustrante olhar esse silêncio eloquente de alguns setores aí que a gente esperava que tivesse se movimentando mais e ter que dormir com a porra de um barulho desse, sabe? Mas é o que eu falo para o pessoal que me conhece e me acompanha. Quando eu estiver no meu leito de morte e se Deus me der o privilégio de poder olhar meu filho nesse último momento, eu não vou fechar os olhos com a vergonha de que faltou eu fazer alguma coisa, sabe, cara? E se você vira o seu filho com uma Desert Eagle? A ideia é essa. Aí eu vou fazer... Porra, valeu a pena. A ideia é essa. A ideia é essa. Sabe por quê? Porque não é mais para nós, bicho. A gente perdeu nossa liberdade e
o negócio é o seguinte, a gente já está a poucas curvas da reta final, sabe? Mas essa merda aqui que a gente está fazendo hoje é pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, caralho. Então, grandes homens... Tem que ser iminente, pô. Tem que ferver no coração do cara. Grandes homens no passado e grandes mulheres no passado deram a vida e fizeram coisas terríveis para conseguir garantir, terríveis no coração e terríveis de esforço físico, de desgaste, para conseguir fazer esse país que a gente está aqui agora. Se você der uma olhada lá, Tibiriçá, por exemplo, que foi um dos fundadores de São Paulo, porra, cara, ele largou a tribo dele, ele teve que matar o sobrinho e o irmão, amigo, para poder salvar a vila e conseguir manter a vida seguindo ali. Nós tivemos muitas pessoas grandiosas que fizeram coisas extraordinárias para que esse país chegasse até aqui. O mínimo que se espera de cada um de nós é o quê? Que a gente dê seguimento a essas coisas grandiosas, que você pense além de você. Não é eu comprei uma arma e aí tá ok. Eu quero que todo mundo tenha condição de fazer isso. Aí Exato. Vai estar ok. Esse é o ponto. Eu tive um empecilho lá em Porto Velho, que o agente da Polícia Federal não queria autenticar minha guia de despacho de arma, porque no entendimento dele eu tinha um percurso específico para poder transportar minha arma, coisa que não está na lei. Aí eu falei lá, lógico, eu estava com testemunho e tal, porque eu sou advogado, não sou idiota. Falei, bom, então o senhor me prenda, porque, pelo entendimento do senhor, eu estou ilegal. E aí ele não me prendeu, né? Aí ele voltou com a minha guia autenticada. Eu falei, bom, então a partir de hoje vai ser assim para todo mundo. Todo mundo vai vir aqui e vai autenticar a guia. Ele falou, não, tem um entendimento da delegacia. Eu falei, parceiro, a questão é a seguinte, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Ou essa porra não é crime, e tá tranquilo, vai ser para todo mundo, ou o senhor está prevaricando por me liberar, pensando que é. Porque é esse o espírito. A questão, vou repetir, não é sobre armas, é sobre liberdade. Não é o fato de eu ter arma, é todo brasileiro ter a possibilidade de ir lá e adquirir a sua arma. Esse é o ponto. Quando a gente fez o 9/7, o pessoal ia no Twitter, os esquerdosos, né? Falar, que absurdo, Covid, o cacete, e esse povo querendo arminha. Aí um amigo meu, o Thiago, foi lá e comentou o seguinte, falou, minha filha, armas nós já temos. Todo mundo que você está vendo aí tem pelo menos 2. Então, esse povo não está querendo arminha, esse povo está querendo liberdade. E a liberdade de um povo só vai existir o dia que um homem comum, o jardineiro, o pedreiro, o homem comum do povo, lixeiro, que corre quilômetros atrás do caminhão, puder ir na ferragista e adquirir o seu 38, como você falou. E eu vou pedir licença para ler o superchat do Emerson. O Emerson, um irmão meu. 2. Gosto pra caramba dele. Ele fala que o que eu estou fazendo, todo mundo tinha que fazer. Esse filho da puta botou o cu dele na reta de forma gigantesca para enfrentar um dos maiores déspotas do Brasil, que é o Cabeça de Ovo lá. A maior ação do mundo. A maior ação do mundo. Eu tenho o orgulho de poder chamar esse cara de irmão. Eu conheço esse cara já faz muito tempo. É um irmãozão meu mesmo. E ele sabe que nós estamos juntos até a última gota de sangue, viu, cara? Você é foda. Você é foda. Você é um cara que eu respeito e admiro muito. Tá? Mas passa por muita coisa, viu? Passa por muita coisa. O pessoal quer que você se candidata, cara. O pessoal parece que tem raiva de você. Não, nada não. Não vou querer tomar muito mais seu tempo aí. Polon, cara, eu já me identifiquei com você. Você pode vir aqui em casa, a gente faz um churrasco a hora que você quiser, bicho. Da mesma forma, cara. Traz as crianças aqui, traz a esposa aqui, sei lá. E, eventualmente, quando você tiver sossegado o facho lá em Campo Grande ou em Brasília, porra, manda um WhatsApp, vai ser uma honra imensa, cara, apertar sua mão e conhecer sua esposa e seus meninos. Cara, da mesma forma, tá? Te admiro para um caralho. Você é foda. Você é foda mesmo. Eu acho que o trabalho de restauração cultural que você tem feito e o soco no rim que você tem dado nos Soy Boys aí, a torta e a direita, tem feito uma diferença do cacete.
E, puta que pariu, se algum dia você passar por Brasília, eu acredito que em janeiro eu já estou morando por lá, minha casa está de portas abertas, não vai ter luxo, mas uma picanha gorda queimando na brasa, uma cerveja gelada, eu garanto. Ué, mas esse não é o conceito próprio de luxo? Ter vida melhor eu não conheço, né? Polon, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos marcar mais vezes, bicho. Porque eu vou usar minhas redes sociais para poder. Não é muita coisa, não, mas eu vou levar minhas redes também para poder botar essa pauta na ordem do dia. Cara, eu que agradeço. Deus abençoe abundantemente, como tem feito até agora. E espero, sinceramente, que no futuro próximo a gente possa se encontrar pessoalmente e poder, tomando uma cerveja, comentar essa porra toda. Mas é isso, cara. Forte abraço. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Vou encerrar aqui, peraí.